Boa noite, meus amigos entreliçados. Estamos aqui novamente para mais uma entrevista aqui, um papo de boteco. Dessa vez hoje com essa engenheira que eu acho que é a mais conhecida aqui de Jataí, com um portfólio aí enorme, uma ótima professora também. Diga de passagem que eu fui aluno. Reprovou ainda, né? Apresento-lhes Patrícia. Oi, gente. Boa noite, Patrícia. Gente, boa noite. Que legal estar aqui, ou né? bom dia também, né? A gente não Ou sabe. bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Hong Kong. Gente, muito legal estar aqui. Até comentei com os meninos que eu tava dando risada. Eu pensei, gente, o que eu vou falar lá pra esses meninos, né? O que eu vou conversar com esses meninos? Mas achei super legal. Por algum motivo, não sabia o que eu ia vir falar, mas eu tava achando muito legal a ideia de vir, né? Esse pessoal que fala muito tem disso. Carai, tem muita história, né? Achei o máximo, assim. Achei legal. Pelo que eu vi, acho que eu sou a primeira menina, né? A primeira das meninas que vem. Então, trouxe um capacete rosa aqui para representar as meninas. Uso esse capacete, está sempre comigo na obra. Quem me encontra na obra me vê de capacete. Ah, você usa ele? Uso e levo para as alunas. Quando eu levo para tem muitos anos? Tem muitos anos esse capacete aí? Porque eu lembro de você levar, acho que na época da faculdade, eu lembro de ver esse capacete. Levo. E eu tenho assim, sabe, não é da época de vocês, o guarda-roupa do Charlie Brown? Do Snoopy, que ele veste uma roupa só toda a série, né? Aí um dia abre o guarda-roupa e são todos iguais. É assim mesmo o capacete. Então eu abro, tem um monte de capacete rosa. E levo os branquinhos também, né? Nas visitas eu levo o porta-mala cheio de capacete, aí eu levo rosa para as meninas, levo para já aproveitar a brincadeira. Mas brigadão, prazer estar aqui com vocês. E antes de prosseguir aí, temos que falar que hoje o Brunão não pôde vir. Comparecer, né? A gente tá meio desfalcado aí, né? Com os episódios. No episódio passado o Matheus não conseguiu estar aí. Agora o Bruno, por um motivo maior aí, não conseguiu estar aí com a gente. Mas vamos seguir aí com o papo e sem deixar talvez parar, ele né? chega aí, vai que, né? Dá uma... Agora vocês ouvem o grito dele aí, ou não? A risadona dele. Ele quer começar do... Escapei, eu dei sorte. Vamos pra... inclusive eu falei aqui... Eu acho que eu dei sorte. Inclusive eu falei aqui que hoje eu trabalhei como Léo Dias, perguntando aí pro pessoal como que pergunta devia fazer. E a primeira pergunta que o Igor me falou... Valeu, Igor, aí, um salve pro Igor. Rudicelli. Perguntei pra ele... Ele quis fazer essa pergunta, ele até mandou um abraço pra você, falou que... Ele é ótimo, é um fofo. O Igor é massa mesmo. Ele perguntou como que você escolheu a engenharia elétrica. Se foi uma escolha, se foi da vida mesmo. Porque tem... Boa pergunta. Eu costumo brincar que eu errei na música, né? Eu fiz edificações, né? Sou edificadora. Na verdade, eu não sou edificadora, eu sou auxiliar de técnica em edificações. É meu diplominha de ensino médio. Você podia fazer até o terceiro. Você não cursaria o quarto, então você não era técnica, mas você era auxiliar de técnica e tinha o diploma de ensino médio. Aí eu fiz isso e fui prestar vestibular. E na época... Isso aqui em Jataí mesmo? Isso aqui. Eu tinha vindo pra cá, meus pais vieram, que eu sou de Belo Horizonte. Você sempre era daqui? Ou quando você veio? Eu vim mais ou menos nessa época, pouco antes dessa época de ensino médio. Acho que eu vim no final do fundamental. E aí, meados do fundamental eu vim. Aí eu fui olhar, né? A gente tinha o manual do candidato, que você folheava para escolher a profissão, e você lia ali 2, 3 parágrafos, falava, é essa. Qual é a profissão da minha vida? Não tinha o Google, não tinha. Aí você falava, é essa. E na época eu tinha 16, 1800 e pouco ali, né? Aí eu trabalhava como programadora, auxiliar de programação. Ixi, vai. Comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13. E aí eu tava numa empresa de programação, eu dava treinamento, instalava programa com disquete e tal. E aí tinha lá, assim, na descrição do curso, lendo o manual inteiro, pra saber qual o curso, né? Porque a gente tem que conhecer de tudo. Você lia em 10 páginas, você decidia a sua vida. Aí tinha elétrica e falava que você podia especializar no último ano em uma das áreas. Aí tinha telecom, tinha potência e tinha computação. Você poderia ser engenheiro eletricista com ênfase em computação. Eu falei, é esse. Marca aqui, ó. Aí escolhi, passei no federal, depois fui para o UNB,
E fiquei na área. Eu brinco que eu errei na mosca, porque eu adorei a área. Eu achei muito legal. Fui pra telecom, não fui pra computação. Era o que você precisava e você não sabia ainda, né? Né? Mas como que você começou nessa programação aí? Eu não sei. Você te levou a isso, né? Eu devia ter o quê? Eu comecei com uns 13. Aí eu fui chamada para trabalhar de secretária pro Lázaro Mário. E ele tinha um programa na rádio, na época, e ele precisava de uma secretária. E eu me candidatei a ser a secretária, né? Ele falou, tá, o que você sabe fazer? Nada. Nada. Quer trabalhar. Não sei fazer nada, eu só preciso trabalhar. Eu precisava trabalhar, né? Eu venho de uma família que precisava trabalhar desde cedo. Aí eu comecei... Aí ele falou, tá bom, então você vai fazer um curso. Aí eu fui fazer curso de Lotus e DOS. Gente, isso é muito jurássico. Era da época que o computador era preto e branco, né? Deixa eu confessar que eu não... Era DOS, era MS-DOS. Era o Microsoft, era o MS-DOS. Era um sistema operacional em 2 dimensões. Parecia que tinha uma só, de tão seco que ele era. E aí eu sou dessa época. Aí eu fui fazer o curso de operador de computador, né? E datilografia. A STS fiz bonitinho, virei secretária com diploma. Tinha 2 diplomas já, ó. Isso eu tinha 14 para 15. Aí nessa, o Lázaro era muito bem relacionado. Numa dessas eu encontrei alguém da computação, de uma empresa de informática. Eles precisavam de alguém para vender o programa, para instalar o programa e para dar treinamento. Eu tinha 15. Aí eu falei, pode ser eu. E aí na época a gente fazia, né? Era na Séculos Informática. Aí eu fazia... O pessoal vendia, eu ia para instalar e treinar os funcionários. Eu instalava nas máquinas. Nossa, com essa idade? Com 15. Vixe. Instalava lá com um disquetinho, assim. Gente, era muito engraçado, assim. Eu lembro de ir na Metalcom, lembro do Leonardo de ir lá na Metalcom. Nossa, lá do início da Metalcom. Gente, as máquinas eram maiores que o frigobar. Era muito engraçado, assim. Aí eu Nossa, instalava o programa, dava tamanho. treinamento, ia para Mineiros, ia para Rio Verde, Nossa, ia então para Santa Helena. Era mó catatal. E aí, nesse interim, trabalhava durante o dia, fui trabalhar na associação comercial, não sei o quê, também, por causa do mesmo sistema, ia lá, vendia o programa, instalava lá, e conheci o pessoal da associação, comecei a ir para a associação, e aí nisso eu marquei lá no vestibular de computação. Aí fui para elétrica, e depois fiz telecom no último ano, não fiz computação. E depois fui para outras áreas, né? Foi só mudando. Mas teve alguma coisa que você leu nesse livrinho que você falou, cara, é isso, você só, Menina, era fechou o olho aqui? Não, eu lia lá e falava que eu ia trabalhar com sistemas computacionais, não sei o quê. E assim, na falta de identidade, você ia por eliminação, né? E aí eu falava, eu acho que esse é legal, hein? Não tinha tanto acesso à informação também pra você saber tudo que era abrangente. Você fazia pelo correio, né, gente? A matrícula, a inscrição do vestibular, você marcava a ficha, postava a ficha. Você preenchia a ficha e postava a ficha, gente. Postava e dava certo, chegava lá. No seu período de faculdade ali, depois que você passou, foi pra lá... O que você foi achando no decorrer do percurso? O que você foi mudando, na verdade, na cabeça, né? Que você foi na parte de programação, escolheu engenharia pensando na computação, aí você foi fazendo e foi mudando na sua cabeça em etapa. No meu primeiro ano, eu prestei vestibular 2 ou 3 vezes, assim, no primeiro 1 ano e meio, porque aí eu tinha uma história com um namorado e tal, não sei o quê, meu namorado estava na FUVEST e eu queria ir para lá, eu queria ir para São Carlos. Né? O namorado é marido hoje. E aí eu queria ir pra lá, e aí nessa eu prestei engenharia de produção, eu prestei publicidade, eu prestei... O que mais que eu prestei? Depois fui pra UNB, prestei vestibular na UNB, tipo assim, eu queria... Tava tirando pra todo lado. Exatamente, ia ali fazendo meus cálculos da vida, minhas físicas da vida, e ia seguindo. Depois, uma das matérias que eu mais tive dificuldade na faculdade foi eletrônica. E depois eu fui concursada em eletrônica. No Instituto Federal, eu sou concursada na vaga de eletrônica. Então, assim, é assim, gente, vai fazendo assim. Aí eu brincava, tanto que é engraçado. Quando eu fiz instalações elétricas, eu digo isso para os meninos, às vezes, nas aulas. O meu professor estava ocupado com mestrado, então, assim, ele não dava aula. Foi bem tensa a disciplina, a gente projetava numa folha de A4. E aí eu falava, nossa, que negócio mal feito. Aí eu falava, gente, eu não vou fazer isso. Quando eu formar, eu não vou fazer isso. Eu não vou mexer com isso, não. Não, e assim, eu lembro que eu fiz curso de AutoCAD R12 no Senac.
E o professor não pedia, a gente projetava à mão, e eu achava aquilo no nanquinzão mesmo. Gente. Não, nem era nanquim. Nanquim no médio, né? Na edificação era nanquim. Eu não entendo essa cronologia de enquanto passou do nanquim. Eu também não entendo. Cada um que vem aqui fala, né, se perdeu. Quando eu fiz ensino médio, a gente desenhava no nanquim. Também não era no computador. Quando eu fui para a faculdade, esse professor, por exemplo, aí a gente fez desenho técnico e tal. Desenho. No ensino médio, o desenho era na prancheta. Sim. Aquela saga, no nanquim, na borracha de areia. Eu tenho o material de desenho ainda. Esse dia eu levei pro Pedro, né? Pra engenharia, pra ele usar lá em desenho básico. Pedrão, quer levar? E tal, levou, usou. Mãe, posso dar pros outros? Traz pra casa. Né? Traz aí um pedaço, dá metade, me dá metade. Aí ficou. E aí, quando eu fui pra faculdade, o professor não pediu instalações, a gente usou em desenho. E não pediu software. E eu já achava aquilo ruim. Aí você fazia prova numa folha, mas é porque ele estava muito ausente. A gente fez bastante laboratório, que ajudou um pouco, porque o monitor era muito, ele chama gentil, deve chamar até hoje, né? Ele era mais que gentil, ele era simpático, ele era dedicado. E aí ele dava aula no lugar do professor. Então a gente fez mais laboratório do que projeto. Eu falava, projeto eu não vou fazer. Olha, gente, projeto eu não vou fazer. Não vou fazer não, porque eu vou para biomédica, eu gosto muito da biomédica. E aí, nesse lance da biomédica, aí fui fazer disciplinas, fui não sei o que, e queria biomédica. E aí eu fiquei grávida do Pedro no penúltimo ano da faculdade. Nossa. Não, no último ano. Mas isso aí você tava aonde que eu não entendi? Eu tava... Na UNB ou você tinha conseguido passar? Eu pedi um intercâmbio para a UNB. Você pode fazer... Existe até hoje um intercâmbio entre as federais. Transferência externa, que eles falam. Não, é intercâmbio mesmo? É intercâmbio entre as federais. Você pode sair, cursar... 1 ano ou 1 ano e meio do seu curso, depende do edital. E aí você cursa fora da sua instituição e volta, né? É uma prova? Eles abrem edital, é igual edital de transferência, né? É igual abrem-se os editais. Só transferência, que massa. Não, você pode cursar. Que nem tem graduação sanduíche que você vai para fora do país, você tem uma graduação sanduíche nacional. Para quem tem crush aí. Você pode ir para as federais. Entre as federais, certeza que pode. E nessa época, a minha mãe tinha ido para Brasília, tinha saído daqui, que a gente já não era daqui, então já tinha ido todo mundo embora. Meus irmãos estavam no UNB, nós somos 4 lá em casa. Então eles estavam, a caçula ainda estava no médio, ficou morando sozinha aqui, porque era o ano dela terminar, e eles foram, e aí eu queria ir para Brasília, né? Porque tava todo mundo em Brasília. Aí eu queria ir para lá, e aí eu pedi intercâmbio e fui para lá. E tentei formar por lá, né? Mas aí, para eu formar por lá, eu teria que ser aluna de lá. Aí eu fiz vestibular para ficar no UNB, isso no 4º ano da faculdade. Uai, você faz intercâmbio, só que você não pode formar? Você não pode formar lá. É só o prazo. Tipo assim, você pode ir fazer 1 ano fora e voltar. É só pra pôr o narizinho fora d'água e volta. Só pra espairecer, foi né? Foi ótimo. Pra mim, assim, eu fui pra fazer 4º ano, né? Eram anuais os cursos da UFG, né? Eram anuais. Então, eu fui para fazer o 4º ano. Para mim, foi super legal, assim. Eu vi um sentido na engenharia que, às vezes, eu não tinha encontrado antes. A estrutura do UNB é gigante, é muito legal e tal. Os laboratórios eram muito loucos, mas talvez por outras circunstâncias, né? Eu morava em alojamento tanto quando eu morava em Goiânia, quanto quando eu morava em Brasília. Minha mãe morava lá, mas morava em 2 cômodos. Então, não tinha nenhum filho com ela. Estava todo mundo no alojamento. Aí, a gente morava e vivia aquilo ali o tempo inteiro, né? Você dorme na faculdade, você nada, você rema. E assim, tinha toda uma estrutura muito louca. O UNB é muito legal. Tem um RU de 5 andares. Então, assim, pra mim aquilo era a Disney, né? Era estudiosinha. A Disney da faculdade, né? Era muito legal. O UFG também era legal, mas com estruturas diferentes. Né? Aí fui pra lá, tentei formar lá, não deu certo, porque aí eu não passei no vestibular de lá, no 4º ano. Nessa época eu dava aula em cursinho lá. Nossa. Sabia muito de física. Nossa, você não parou nunca, então. Meu Deus. Sabia, né, de física, matemática. Dava e ainda namorava, né? Eu não namorava, gente. Namorava, festava horrores. Nossa, meu Deus do céu. Mas você namorava... Eu namorava esse namorado de São Carlos, esse marido de hoje. E ele ia? Ele ia lá, ele ia, do jeito que dava. Uma hora ele vinha, ele não gostava muito de Brasília, eu ia mais. Tipo, de dar sexta-feira e falar, você não vem? Será? Não, ixi, vai. Você saía da faculdade com a mochila, não levava nem roupa, puf. Pegava um ônibus, e se né? pegava 12 horas depois você tava lá. Só 12 São Carlos, Nossa, de Brasília, São Carlos, 12, 13. Aí quebrava o ônibus, tinha aquela saga, né, gente? Era até Araraquara. E até hoje é difícil.
Eu tenho uma amiga que tá com um filho agora, recém passou, é difícil chegar em São Carlos. Lá é mesmo, eu tinha um amigo que morava lá também. Você vai até Araraquara e depois, sabe, né? É difícil a partir daqui, né? Ônibus no geral até hoje é difícil, né? Nossa, pior que quando eu passei na faculdade, a minha namorada tava morando aqui, já era difícil 300 km, mas dá o quê? 1.200 aí? 1.000? Dá uns 1.000 e pouquinho, né? Bicho, é amor mesmo. Dá pra dormir muito no ônibus, nossa. Dava, gente, dormia é o que descansa, né? E nessa época tudo funciona, né? Coluna funciona, o sono funciona, beleza. Até segunda ordem. Isso aí depois que chegou em idade. Aí não passei no vestibular, terminei o tempo de intercâmbio, tinha que voltar, voltei pra Goiânia pra terminar. E aí nesse voltar pra Goiânia, eu fiquei grávida do Pedro e no final do ano. E ele ia nascer em agosto. Eu formava naquele final de ano. E aí foi um ufa, né? Eu pensava, pronto, danou-se. Agora eu tava me inscrevendo em programa para Alemanha, de pós-graduação em biomédica, não sei o quê. Eu falava, e agora, hein? Enquanto tô grávida, agora, né? Deixa eu cuidar desse menino. Como é que vai? Exatamente, eu esquecia, assim, sabe? Eu esquecia que eu tava grávida. Na hora que eu vi, eu tava querendo me inscrever no não sei o que. Eu falei, mas não tem jeito de eu ir, gente. Só comprar um macacãozinho aqui e vai. Né? E pendura, né? A Alice, que já veio depois, andou em obra comigo, penduradinha desde pequeno. Aquela roupinha de canguru, assim. Tem um que parece indiano, assim. Isso, que é tipo um canguru mesmo, que vem aqui e puxa, você põe pé de menino. Que é diferente da mochilinha. Aí você põe ele dentro e aí você anda. E hoje essa daí tem quantos anos? Tem 13. 13? E ela tá querendo ir pra obra também? Não. Não, graças a Deus. Não, hoje fui pegar na escola. Mãe, eu já tô pronta. Eu falei, tá, mamãe ainda vai pra Terra de Toscana. Aí ela, não, então você me pega na volta? Tipo assim, não quer ir não. Não quer ir pra obra, não. Pra ela, nossa medicina é tão bom, minha filha. Engenharia. Aí agora entrando, só fazer uma pergunta nessa época da faculdade. Uma coisa que eu falei com o Igor também lá na prefeitura. Que eu falei, como eu não tive muita aula sobre... Acho que como é que fala? O cronograma da faculdade. A grade da minha faculdade, ela não contempla muito a área da elétrica. Não sei se todas as UFMT são assim, mas não sei como foi na sua. Até o IF tem duas... Tem duas disciplinas. Que são boas. É bastante eu acho que tempo de hora, né? O pessoal fica até querendo tirar uma. Então, lá na minha era só uma. Eu não quero que tire, não. Lá na minha era só uma. Então, assim, achei tudo muito abstrato. Aquelas coisas de... Acho que era coisa até básica de... Não era circuito, mas aquelas ligação... Como é que fala? Ligação série paralela, circuito mesmo de eletricidade básica. Assim, né? É básico. Só que pra mim era tão abstrato, porque eu não via aquela ligação como é feito na obra hoje. Por exemplo, você ligar um interruptor dali, desligar de cá. Então eu não sabia como funcionava isso. É por isso que eu acho que é pouco. É muito pouco, né, gente? Mas assim, é pouco, mas é aquele negócio, né? Se você... Eu não sei qual que é a sua... Mas chega na sua pergunta. Aí a minha pergunta é muito abstrato mesmo? Até na elétrica ou não? É abstrato do ponto de vista que você não vê as variáveis. Comentei hoje com a menina de manhã na academia. Que ela falou assim, que ela fez eletrotécnica. Numa conversa lá, ela falou, eu fiz eletrotécnica. Eu falei, como assim, Florzinha, você fez eletrotécnica? Ela falou, menino, eu lembro que a primeira vez que eu fui calcular não posso contar, que ela disse que é segredo. O valor que deu. O valor que tinha dado o resultado dela. Mas aí ela falou assim, nossa, mas eu nem queria ficar no curso. Ela falou assim, eu não quis ficar no curso, eu deixei logo, porque eu morria de medo. Ela falou assim, no laboratório eu era aquela que ficava na porta anotando, porque eu não queria de jeito nenhum chegar perto, porque eu morria de medo de eletricidade. E aí eu ainda comentei com ela, falei, você faz bem. Porque eletricidade é assim, você não vê. Quando você viu um efeito físico dela, no caso de um acidente, já deu errado. Já foi desconfortável. Às vezes não foi trágico, mas foi desconfortável. Você tomou um choquinho. Aquelas brincadeiras que menino faz na faculdade, de ficar carregando capacitor. É porque você não vê a brincadeira de dar tapa em cerca elétrica. Que isso? Com a mão assim, ó. Tem base, né, gente? Menino não tem juízo. Já vi tanta coisa. E aí realmente você não vê. Se eu falo pra você, se eu falo pra uma criança, desenha pra mim
Vamos pegar a construção civil. Desenha para mim uma casa, ela desenha uma casinha. Se eu abro perto de uma criança um projeto arquitetônico, ela vai dar uma olhadinha e fala assim, cozinha. Gente, tivemos uma pequena falha aqui, porque hoje o dia tá propício à falha de transmissão. Ela vai colocar um copo de sal grosso aqui pra ver se dá uma amenizada. Dá certo. Onde que a gente parou mesmo? A gente tava falando sobre da a questão de desenhar uma casa em específico. Se eu peço pra uma criança que seja pra desenhar, ele desenha a casinha, o cachorro, a cerca, o vizinho. Então, ele tem uma noção, uma cidade, né? Uma criança de, 5 anos. E se ela olhar numa planta de arquitetônico, ela entende a parede. Sim. Até numa planta baixa, ela vai falar, isso aqui é o fogão, isso aqui é a caminha, isso aqui é o, né? Nem vou partir para renderização, que aí ela já entendeu, foi tudo, né? Ela já tá morando, ela já se viu lá dentro. E isso a gente não tem na eletricidade. Como é que você faz? Como é que é o circuito, meu Exatamente, filho? Fecha o olho e imagina o circuito. O menino não vai ver nada, né? Ele não vai ver nada. No máximo, ele vê o efeito de um circuito funcionando. Isso, aí só que ele não enxerga uma corrente, porque eu não tenho como desenhar uma corrente para ele. Não tem como eu desenhar uma potência para ele, né? É difícil. Então, as variáveis são abstratas. A gente faz na faculdade, tem uma disciplina que é eletromagnetismo, né? Sim, a gente brinca que é eletroespiritismo, porque você não vê nada. Eu já vi uma prova disso aí. Né? Você calcula, mas assim, na fé. Naquele nível de abstração que a gente tem naquela idade, é muito abstrato. E aí você vai tentando, né? E é difícil mesmo, é difícil, é abstrato. Mas você acha que tem uma forma de não mudar o ensino, mas de tornar isso mais visível, tanto na faculdade, no caso da engenharia, da elétrica não tem muito, né? Mas na elétrica a gente também precisa, você acredita? Você até acha porque também, assim, as instalações, assim, é uma das bandeirinhas que a gente fica lá falando, eu queria te ensinar isso, olha, eu queria, né? E aí há controvérsias, inclusive, se a gente ensina alguém ou não, né? Tem uma linha que diz que você não ensina ninguém, você cria condições e ele que aprende, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu acredito bastante, né? O Matheus acho que teve um pouquinho comigo, é metodologia ativa. Sim. Então, eu usei no mestrado, eu defendo durante o mestrado, eu defendo antes de que, assim, e aí como metodologia ativa a gente pode elencar um monte, mas a ideia é que se você criar uma experiência com um conteúdo, às vezes eu até tinha um conteúdo, sei lá, de 0 a 100 para passar. Se eu passar de 0 a 70 e ele for mais palpável, eu tô mais satisfeito. Sim. Porque depois, de todo jeito, aquele de 0 a 100 é limitado, vamos combinar. A gente tá em áreas, né, diretamente ligadas à tecnologia. Então, o que eu ensinar para ele é um jeito de pensar ou uma forma de procurar, porque talvez nem seja verdade quando ele terminar o curso, que tem 5 anos. Né? A partir de 5 anos. Então, assim, é muito limitado o que a gente vê no curso. Então, se eu conseguir que ele enxergue uma instalação elétrica de um ponto de vista mais executável, que ele enxergue, por exemplo, a responsabilidade de cálculo dele até onde vai, que ele enxergue, assim, a experiência que ele tem que gerar, seja de um colaborador, seja de um cliente, para mim isso vale mais do que simplesmente a conta. A conta, gente, a gente vai fazer com a mão nas costas em pouco tempo. Mas o ir para a obra, para mim, conta muito. É isso para mim que é a dificuldade. Igual quando eu fiz instalações com você, você deu aqueles projetos das escolas, né? Foi. Se eu não me engano. Aí foi uma coisa assim que me deu uma claridade muito boa, só que ainda tem uma parte que eu acho que é meio travada. Eu acho que isso também é um pouco de culpa minha, porque eu nunca fui de chegar na professora e, nossa, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu sempre fui mais na minha. E a parte de passar fio, igual quando você vai começar a construir uma obra, de você passar aqueles fios, saber onde vai tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso ainda é muito abstrato pra mim e eu acho que é uma coisa que é difícil de você explicar pra um aluno também. E às vezes você vai ficar, assim, o fato de você entender como difícil te afasta daquilo e já fala, não, é difícil. Você já põe aquilo numa instância de dificuldade, isso não é legal, porque assim, se você partir para explorar, você vai ver. Se você sentar um dia agora, depois de formar, digamos, né? A gente consegue alguma coisa disso no ensino médio com os meninos, mais do que na engenharia, de passar a fiação. Na engenharia acaba que nossa disciplina é de projeto e não de instalar, e também, né? Até porque, assim, dificilmente, até mesmo o engenheiro eletricista vai instalar. Ele vai
dimensionar, acompanhar a instalação, mas você concorda que faz toda a diferença se ele souber o que o cara tá fazendo? Sim, o que o eletricista, o que o parceiro dele tá fazendo? Porque se der um problema no trecho ali, o que vai fazer? Exatamente. Inclusive, se o cara estiver fazendo errado, ele vai passar, vai tirar foto, vai postar no Instagram e pra ele tá ok, porque ele não está enxergando que não tá certo. Entendeu? É difícil de ver. A gente fez com a turminha agora, a gente tá fechando o semestre anteontem. E aí, com a turma da Civil agora, a gente fez uma dinâmica assim. A gente ia começar diagrama multifilar, que é passar a fiaçãozinha. Uhum. E aí é aquele negócio de, não, é só decorar, então, que eu tenho que pôr tantos pauzinhos pra cá, esse pauzinho tem isso, esse pauzinho, eu faço um bloco e põe pauzinho pra todo lado. E aí, o que acontece? O que eu fiz com eles antes de passar a fiação? Falei, vocês vão fazer pra mim uma montagem numa bancadinha, do jeito que vocês quiserem fazer. Então, pode ser com um pedaço de fio, pode ser com um pedaço de linha, pode ser com um pedaço de isopor, mas eu preciso que você explique, assim, eu não quero uma apresentação no Data Show, até porque se a gente for pensar, eu posso fazer isso com inteligência artificial e ela ficar melhor do que a da professora, faça né? um lançamento aí. Exatamente. Mas faz pra mim, assim, só ligação de interruptor, porque tomada é bonitinho, o conjuntinho vai pronto, é fácil, né? Tomada é fácil de entender. Até hoje ainda tomado o conjuntinho vai completo, ele vai tom e só repete. Então ele é bem sossegado. Mas o interruptor eu falei, faz pra mim. E aí eles foram apresentar. E aí teve de tudo, né? Mas aí o pessoal foi lá na frente, só montou. Trouxe de casa. Não, trouxe de casa. Trouxe de casa. Como se fosse uma maquete de elétrica. Exatamente. Aí teve gente. E eu não queria uma casa inteira. Eu queria assim, se eu quiser acender essa lâmpada com esse interruptor, como que eu faço? Inclusive, entendeu? Com paralelo com e pode ser literalmente a lâmpadazinha que acendeu ali pra ele, né? Pode, exatamente. Inclusive, a gente faz com criança isso na robótica, é bem legal. Esses dias eu mostrei pro Matheus o canal Manual do Mundo. Que é ótimo, né, gente? É bom, né? É bom. É bom demais. Ele tava com uma série lá, fazendo a mini casinha, não sei se você viu. Eu não vi, vou ver. Eu vi, aliás. Se dá até pra fazer também, que é legal. Ele montou a casinha do zero, mostrando pro pessoal o que era pilar, viga, subindo a alvenaria. E aí depois ele começou a fazer as instalações elétricas e hidráulicas também. Então, assim, se eu tivesse visto esse vídeo lá atrás, é muito mais por exemplo, minha matéria eu tinha entendido. Faz diferença. Inclusive, esse visual, quando a gente fala... Teve uma turma da Civil, logo que eu estava terminando o mestrado. Meu mestrado foi na física, né? Ensino de física. E aí a gente fez um projeto, a gente fez um estudo de usar metodologia ativa para ensinar luminotécnica, utilizando clássica quântica lá, né? E para ensinar luminotécnica, que é minha paixãozinha. Aí tá, vamos fazer isso. Quando eu peguei a primeira turma, e aí eu falei, tá, a gente vai começar instalações. Então, como é que você explica circuito para uma criança de 6 anos? Você. Aí, beleza, aí os meninos foram montar. Eu falei, como é que vocês vão explicar? Vocês que mandam, gente. Que jeito você quer explicar? Você quer fazer um teatro? A luzinha. Você quer fazer um teatro? Você quer fazer uma luzinha, mas ele tem que entender. Aí, qual que é a ideia disso? É que para ele conseguir explicar para uma criança né? A gente simulou uma criança do 6º ano, uma criança de 9, 10 anos. Para ele conseguir explicar, ele tem que entender. Para ele entender e conseguir traduzir com uma analogia de dizer que essa corrente é uma água dentro de uma mangueira e ela faz um caminho, um circuito, ele tem que se apropriar daquilo. E aí vai ficar bem mais fácil quando eu falar para ele que nós vamos fazer um diagrama multifilar lá na frente, porque ele já tem uma noção mínima melhorou para ele a noção da corrente, a noção que é abstrata Isso demais. Isso aí é um negócio que o Bruno também fala muito, mas voltado para projeto agora, que ele fala que você tem que fazer um projeto para uma criança de 6 anos entender. Porque sempre vai ter alguém que é adulto que vai olhar aquilo lá, vou fazer desse jeito aqui que é melhor. Não vou tem que fazer aqui não. Que a gente tem que facilitar, né? A responsabilidade das informações do projeto é toda nossa. O primeiro projeto que eu fui fazer residencial foi da minha casa, da casa que eu moro hoje. Moro há 16 anos. Exatamente. E aí eu conversei com ele e falei, olha, eu queria que o senhor fizesse e tal. Pra mim, né? Ele era conhecido do meu sogro e tal, vamos fazer, mas tem uma condição, assim. Aí ele, né, pensou, o que ela vai pedir, né? Um desconto, um parcelamento, ou quer que faz rápido, né? Só os pedidos que a gente escuta, né? Aí eu falei pra ele, olha, eu quero ficar junto e fazer a instalação junto com o senhor pra eu entender.
Aí ele achou esquisita, aí ele, tá, né? E eu não sei se ele acreditou muito em mim, mas ele concordou. Fazer o quê, né? Tá pagando. E pra mim fez muita diferença, porque eu lembro que eu já tinha, o projeto que ele tava em mãos, eu tinha feito, né? Eu tinha feito, era o meu primeiro projeto residencial. E eu ia lá e fazia ali uma fiação, uma tubulação, passando num pilar, fazendo uma curva 90 graus, desenhadinha, achava que tava lindo. Gente, que não executa não tem como não. Né? Mas ninguém tinha me contado. E aí nessa de ficar lá, subindo escada, colocando, né, alicate, fiz um aventalzinho e tal, ganhei da minha sogra um aventalzinho, fui pra obra e fiquei na obra até terminar a parte elétrica. Foi ótimo, melhorou muito minha noção de projeto. E é o que eu acho que falta muito, porque assim, a faculdade tem um pouco de prática, mas acho que podia ter mais ainda para o cara ficar com aquilo até a engenharia civil mesmo, que é mais fácil de você entender, que é tijolinho, todo mundo já viu uma obra fazendo. A elétrica é muito mais difícil ainda de você pôr na cabeça. Porque é mais abstrato, né? É muito mais abstrato. Só que se a gente pôr prática em tudo também, os meninos vão ficar lá 8 anos. E não vai sair, não vai saber nada. E aí, quando ele sair, é porque assim, a gente tem que ensinar a buscar, eu acho. Porque nós não vamos parar de buscar. A gente vai estar aprendendo o tempo todo, ou tentando entender alguma coisa, ou pelo menos sabendo que tem uma coisa que eu não entendo. Ah, chegou um negócio agora que eu não entendo. Então, pelo menos você sabe que para entender, você tem que sair do lugar. E eu acho que isso conta mais, às vezes, porque, assim, claro, as bases matemáticas e físicas eu não dispenso em momento nenhum. Eu demorei a entender para que elas serviam, para falar bem a verdade. Mas a gente não consegue entrar em todas as áreas. No caso da elétrica, tem área demais, gente. Demais. É coisa demais pra você aprender. Tudo envolve. Aí entra um pouquinho, né? Da minha visão, assim, que eu tenho de futuro para cursos de engenharia, né? Que é você fazer uma espécie de ensino como se fosse medicina. Você tem os seus 5 anos ali, mas tem 2 anos que é voltado para a área que você quer atuar. Para começar a nichar. Legal. Começar a nichar o negócio para você não ficar o engenheiro. E experienciar, né? Nós forma, né? Nós tem que fazer tudo. Você tem que ser bom em estrutura. Motorista. O que você tem faz? Motorista, eu faço. Engenheiro projetista de hidráulica, de elétrica de vez em quando, é que você faz também. Se precisar, faz tem também, que fazer tudo. Né? Por que não nichar? Né? Ufa, né, gente? Eu acho que nichar ia ser bom pra todo mundo. Nossa. Concordo. Oi, ia fazer uma pergunta muito boa, cara. Esqueci, velho. Cara, era muito... Vamos pegar as perguntas do grupo. Essa é do Léo Dias. Que medo. Lembrei da pergunta. Não era essa não, mas é uma boa também. O Igor me comentou, eu acho que eu vi também no... vou pegar esse Igor. Amarra ele na cadeira. Sobre seu primeiro projeto com um cliente, foi o Cantimeiro que te indicou? Como que foi essa? Tem base que foi. Como que foi essa? Eu tinha formado nessa, né? Tive o Pedro, né, ali, fiz a formatura, já com ele ajudando a pegar diploma e tal, ele tava bem no colo, quando foi a colação. E aí vim pra Jataí, contrariada, não queria vir. Não queria vir, uma amiga minha falava assim, você tem que acostumar. E eu falava, eu vou cavar o buraco, vou embora. Né? Na época eu tava assim, eu tinha visto uma vaga pra Inteligência da República, e aí eu fiz a seleção, sabe assim, eu tava super animada que eu ia pra Inteligência da República. E eu falava, não, vou pra Jataí. Aí vim. Tá bom, vou morar no interior. Buraco, né? Não, e eu acho mó legal, né, gente? Hoje me disse, eu quero morar em Brasília, na época o Adriano morava em São Paulo, na capital. E eu falo, depois que eu tive filho, eu não quero criar filho na capital. Eu adoro São Paulo, adoro de paixão, adoro Belo Horizonte, adoro BH, adoro Brasília, mas acho a dinâmica do interior super, super boa. E bem mais amigável. Você fala questão de trânsito, de tempo. De tempo, de qualidade. Eu acho que até de sociedade também, porque o povo do interior, eu acho, mais amigável do que o povo E o tempo que você passa, assim, às vezes, eu vou a Brasília, por exemplo, eu vou na minha mãe, minha mãe mora perto da minha irmã, beleza, 25 quilômetros. E é perto, é tipo perto. Às vezes eu ligo pra minha mãe, ela disse que dirigiu 180 km no dia. Eu falei, mãe, você virou Uber? Aí. Mãe, você tá de caminhoneira agora? É igual quando eu vou pra Brasília, eu tenho muito parente lá. E eu tenho parente em Ceilândia, tenho parente em Planaltina. É daqui em Rio Verde, é daqui em Rio Verde. Gente, Nossa, você tá doido. Não é tipo um Jataí Rio Verde que você vai num tapa, né? Não. Trânsito e pega a avenida e vai, nossa. Desse modelo. Aí vim, tinha que organizar casamento, veio sozinha, né? Você veio... Vim, o Adriano tinha vindo recente. Né? Então ele tava morando aqui. Aí por isso que eu vim. Ele formou na UFSCar, foi pra São Paulo trabalhar, depois o pai dele chamou. E ele é formado no quê? E aí ele veio. Ele é engenheiro de computação. Ixi, tudo engenheiro. Eu sonhava em ser engenheiro de computação. E ele gosta da área, mas assim,
hoje em dia trabalha com máquina, empresário e tal. Mas ele gosta da área, assim. Ele compra todos os meus notebooks. É a minha função. É a função dele pra mim. Meus presentes todos são eletrônicos. Eu não ganho uma joia, eu não ganho um buquê de um bombom, eu ganho um eletrônico. Que eu adoro. Aí, o que acontece? Aí, beleza, tô lá, e aí o Cantimiro, né? Chamo de Cante. Aí o Cante pegou e falou assim: você podia fazer um orçamento pra mim. Aí eu, um orçamento? É um orçamento para um cliente meu. Eu falei, legal, eu faço sim, né? Na hora, tô precisando. Claro que eu faço, né? Arrumei o cabelo, claro que eu faço. Quer que eu vá? Aquela respirada fundo. Né? Tipo, claro que eu faço. Sei fazer isso, claro que eu sei fazer. Aí fui lá, né, pegar o projeto pra ver. Gente, era uma indústria de 1.500 metros quadrados. E eu nunca tinha projetado uma casa de cachorro. Isso foi antes do... Isso foi assim que eu formei. Antes da minha casa. Minha casa foi meu primeiro residencial. Antes disso, eu fiz uma indústria de 1.500 metros quadrados com subestação. Que eu falei assim, Jesus amado. Já aprendeu. Você jogou lá E aí ele falava assim, você passou orçamento pro cliente? Aí eu olhava aquele projeto, olhava, e eu não tive industriais. Olha o que a gente tá falando de não ter disciplina. Tanto na UNB quanto na UFG não tinha instalações industriais, tinha prediais. No nosso curso aqui tem prediais, industriais e subestação. São 3 disciplinas. Fiz lá só prediais. Nunca assim, durante o período que eu estive, não ofertou como opcional. Talvez até tenha ofertado. E pela experiência que eu tive em prediais, eu estava me lixando para aquilo, eu queria outras áreas. Não fiz. Beleza. Como optativa. Não lembro de ter aparecido, mas talvez até tenha e não tenha nem criado lembrança, né? Beleza. Dei um orçamento, a gente lembra até hoje, R$1 o metro quadrado. Nossa. Dava 1.500 dinheiro da época. Nossa. E aí passei o orçamento. Aí entreguei o orçamento de tarde, quando o dinheiro falou assim, olha, o cliente aceitou. E eu quase treco. Aí eu falei, tá, mas tá tudo certo, vai dar certo, porque, né, eu dei um computador, né? Quem tem um computador tem quase tudo, né? Um escritório, o escritório era na sala de casa. E então vai dar tudo certo, né? E a coragem. E aí eu precisava de um livro de instalações industriais, que é uma MED, que é a Bíblia de instalações. Eu estudei com os livros da biblioteca, a faculdade toda. Qual que é o nome do livro? Instalações Industriais, do João Mamed Filho. Foi uma pergunta idiota. É top. Desculpa. É top o livro. Até hoje. De tem quem o 3. autor? João Mamed Filho. Tá. Ele é o cara de industriais. Aí beleza, eu falei, não, é só eu comprar o livro. Tanto que meu plano estava infalível. Quem disse que tinha o livro para vender? Não tinha. O livro estava esgotando a 6ª edição e eles não tinham a 7ª lançada, estava para lançar. Aí saiu tentando achar um livro emprestado e não achava para comprar, não achava no sebo, não achava não sei o quê. Liguei pro Guilherme, que estudou comigo, falava assim, Guilherme, me salva. Gente, me empresta o livro, porque ele tinha o livro. É um livrão assim, gente, é livrão grandão assim. Me empresta seu livro, porque o Guilherme tinha todos os livros, eu só tinha os da biblioteca. Aí eu falava, Guilherme, você me empresta seu livro? Aí ele falou, não te empresta. Aí depois o livro no correio lá de Formosa, o livro chegou aqui, já tá aí. Emprestado. Gente, aí eu comi aquele livro, né? 600, 700 páginas. O cronograma pra entrega. Acho que eu tinha um mês, né? 40 dias, um negócio assim. Aí vamos comer o livro e... Exatamente, e projetar. E isso eu fiz, né? Isso eu fiz. O Pedro não tinha 1 ano. Caraca. Né? O Pedro que hoje tá com 18 não tinha 1 ano. Aí lá vai eu, comia aquele livro. E aí eu projetava, desenhava. Aí ele tava na CELG na época, tá até hoje. E aí eu mandava pra ele me chamava de Amarela. E aí eu mandava pra ele e ele falava assim pra mim. E eu falava assim, olha aí pra mim, ele, olha o quê? Olha aí, vê se não vai pegar fogo. E eu morria de medo, eu tinha pesadelo com aquele negócio pegando fogo. E é uma indústria que tá até hoje, né? É a Águas Caiapó. Esperei. Né? Tá até hoje, não pegou fogo, e eu ainda pensava, é de água mineral se pegar fogo. Eu vou perguntar o primeiro segredo. Como, né, como que você fazia pra você comer um livro desse, fazer o projeto, cuidar de menino? Gente, eu amamentava nessa época. Nossa senhora. Ele era pequeno. Essa é uma das coisas que o nosso informante aí comentou. Nosso informante é ótimo, esse informante me quebra. Ele comentou sobre a motivação que você tem de... motivação pra conseguir fazer isso tudo. Você tá doido. Eu acho que eu vinha, nessa época, eu pensava muito no lance, eu preciso trabalhar, né? Eu trabalhava desde os 13. Trabalhava, programava, lavava, passava para fora na faculdade, eu lavava e passava para fora. Eu dava aula numa escola estadual, chegava em casa meia-noite e pouco, morava na casa estudante e sempre tinha o pessoal que podia pagar para lavar roupa. E eu já tinha trabalhado na lavanderia antes. Minha mãe tinha uma lavanderia, sou ótima até hoje para passar roupa, gente, sou uma beleza. Lá eu passava vestido de noiva, passava tudo.
E até hoje eu gosto de passar roupa. E aí lá eu pegava a roupa pra passar de madrugada. Então eu tinha um empenho, tipo assim, eu preciso trabalhar. E aí aquilo ali é tipo assim, eu vim até aqui pra trabalhar. Então eu vou ter que dar um jeito de trabalhar. Sabe assim? E aí você vai. Minha mãe trabalha horrores até hoje. Minhas irmãs trabalham muito. Então acho que isso vem de lá, né? É igual o bicho carpinteiro, né? Na hora que parar de trabalhar, puf, cai, só cai. Desse jeito. Eu sou daquela que dorme no dentista, sabe assim? Eu pra dormir é igual um cachorro novo, assim, porque, né? É muita rotina muito louca. Tô sempre animada. E eu gosto muito. E eu dei sorte. Quando eu digo que eu errei na mosca com a elétrica, porque realmente eu gostei demais. Tanto que eu vi que nessa vida dupla, né? Entre o público e o privado, no Instituto Federal eu sou concursada. Sou professora efetiva e tal, só que eu não assino contrato de dedicação exclusiva. Não assinando dedicação exclusiva, e meu concurso não é com dedicação, eu posso ter uma empresa fora, eu posso trabalhar ou prestar serviços fora. E aí, assim, é meu caso. Nós somos 14 na indústria lá, né? Lá no Instituto, eu sou a única que não é DE, que não é dedicação exclusiva. E eu gosto tanto das duas áreas, eu gosto muito da docência, eu acho que ela me melhora no campo, e eu acho que o campo me melhora na docência. E assim, eu gosto demais de obra, demais, que quando eu terminei o mestrado, eu falava, não, agora eu vou pedir a dedicação exclusiva. Gente, eu fiquei 6 meses com o processo no banco do carro. De parar na porta e falava assim, agora eu vou entregar. Eu ia lá dar aula, né? E falava, não, joga a mochila em cima dele, eu não tô nem vendo. E eu não tinha coragem de entregar, porque eu falava, mas aí eu vou ficar sem ir na obra? Nossa. Aí eu vou ficar sem atender o cliente? E como que surgiu essas duas segmentos, assim, no sentido de como você descobriu que você queria dar aula? Apesar que você falou que você sempre foi de ensinar e tal. E eu dava aula, né? Eu dava aula como Prolabore em escola. Eu dava aula em cursinho. Eu dava aula, tipo, lá no Parque das Laranjeiras, que você pegava 3 ônibus, cara, pra chegar lá. Assim, ó, baldeação. Tom, e chegava, dava aula, tom, e voltava. Né? À noite, porque o curso era integral, né? A elétrica era integral. E aí, eu acho, assim, pra mim que vem dali. Eu achava tranquilo. Fez você descobrir um gosto. Eu tava com um projeto, aí depois desse do Cantimiro, eu descobri que eu tinha que fazer uma subestação, não sabia fazer subestação porque não tinha comprou disciplina. Outro livro. E aí até hoje existe uma falha na literatura, a gente não tem livros de subestação, aí vai eu perguntar. E aí a subestação, eu ainda tive um contato, porque grávida do Pedro eu vinha, já tá aí, eu precisava fazer estágio curricular. No estágio curricular, eu fui estagiar com o Vitor da Mecol, que é tipo, né, a gente faz assim, Vitor Gaiardo, exatamente. Que me ensinou muita coisa, aprendi bastante coisa com ele. E aí, eu tinha uma noção de como fazia, né? A subestação. Fiz e depois fiquei nessa de pegar projetos menores. Aí logo saiu o concurso, porque eu tinha ido lá já 2 vezes no Instituto, saber se tinha concurso. Ah, legal. E aí, tem vaga? Sabe assim, chegando na porta, e aí, tem vaga? E aí, estão precisando de alguém? Mas aí, nesse meio termo, você estava estudando já ou você estava esperando abrir o edital para começar? Estava esperando abrir o edital. E aí, abriu? Aí, abriu o edital, fiz o concurso para substituta, dei aula 1 ano e meio. E isso foi quando? Né? Ai, menino, você me entrega. 2009. 2009. Como substituto, 2009. 2006. Aí, 2009, abriu como efetivo. Aí, eu prestei o concurso como efetivo. Aí, eu estudei bastante. Para entrar como efetivo. Até porque eu não tinha mestrado. Eu tinha graduação só. E aí, eu tinha que concorrer com quem tinha mestrado e doutorado. E o título vale, né? Ele é uma das etapas de pontuação. E eu não tinha o título de pós-graduação. Então, aí eu tinha que pedalar na prova escrita. E na aula. Entendi. E na aula. O Bruno fala muito aqui, assim, eu nunca dei aula. Acho que há algum tempo eu chego nesse... Eu acho que você tem cara de quem vai dar aula, menino. O Bruno fala que ele aprende e aprendeu muito e aprende todo dia dando aula. Muito. E... Muito. Eu agradeço os alunos no final do semestre, porque eu realmente aprendo. Ele sempre, assim, você escuta uma pergunta que às vezes não é que nem que você aprendeu o conteúdo novo só. Às vezes você aprendeu um conteúdo que você realmente não sabia. Às vezes você aprendeu uma ferramenta que você não sabia. Às vezes você aprende uma postura que você nunca tinha visto, entendeu? Você aprende muito. E aí isso vai
vai para os dois lados, né? Eu acho, a gente aprende muito. E a gente aprende muito com a meninada mais nova, né? Isso é muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. O pessoal pensa fora da caixa, né? E assim, às vezes, até a brincadeira, às vezes eu chego em casa e fico pensando na brincadeira. Mas isso é bom, isso dá uma coisa boa e tal. Agora eu vou ter que ir no chute aqui. Chuta pra baixo. Vê lá. Aí ficou, acho que foi bom. Foi a medida. E aí, depois desse projeto de subestação, você já tava com o seu escritório? Eu tava... Sabe aquele esquema... Você tava na Mecol, no caso, né? Na Mecol eu fiz estágio. Só. Fiz estágio. E aí, não é nem que eu tava com um escritório, né? Já viu formando? Como é que é escritório de formando? Você tem uma escrivaninha, você tem uma cadeira que não é tão confortável. E um sonho, né? Um sonho, um computador do lado e com sorte você ainda tem um livro emprestado. Você ainda tem um livro emprestado do amigo. E aí era isso, era visitar cliente, era fazer um cartãozinho. Eu lembro de fazer um cartãozinho no Word, fazer um currículo, fazer um cartãozinho para entregar e conhecer gente. Eu acho que isso conta muito. Quando a gente... Network. Demais, né? Hoje né, tem um nome bonitinho, assim, na época você falava, preciso conhecer gente. E aí o conhecer gente é sair, é conversar e conhecer gente da área. No nosso caso, por exemplo, o engenheiro eletricista, eu entro na obra depois de vocês. E não é nem só que eu entre depois de vocês. A boa parte das vezes, hoje, né, 300 anos depois de formado, eu recebo convites para entrar numa obra, tipo assim, que o projeto não tá nem pronto. Nossa, eu vou fazer, eu queria que você fizesse. Olha, quando eu for fazer, eu quero que você faça. Beleza, isso é uma trajetória de um tempão, fico super feliz quando eu escuto isso. Mas, na maior parte das vezes, eu vou entrar porque alguém da área técnica falou bem de mim. Entendeu? Então, é um engenheiro civil, ou uma engenheira civil, um arquiteto ou uma arquiteta, que vai dizer assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com ela. Olha, eu gosto do que ela me entrega, eu gosto do serviço que ela presta. Então, o engenheiro eletricista vai entrar aí. Né? Vocês chegam antes, vocês chegam junto com o mestre, vocês chegam antes do mestre. É bem gratificante, né? A gente chega, eu chego depois se eu for convidada, então eu tenho que me esforçar para ser convidada, né? E qual que foi o projeto, assim, que você teve mais dificuldade de falar, cara, até que esse do Cantimiro aí foi uma bucha, Você né? foi a bomba já de primeira. Foi uma bomba de primeira. Jesus amado. Mas fora esse, assim, qual que você falou, cara, não sei, lascou. O que eu vou aprontar aqui? O que eu vou arrumar? Um projeto que deu trabalho para uma legião de pessoas foi o Centro Médico. E o Bruno seria bom se estivesse aqui. O Centro Médico deu muito trabalho, assim, de projeto, de revisão, de execução. Então, eu não acompanhei a execução, não fui contratada para acompanhar a execução. Mas era um projeto muito grande. E, assim, para mim, ele entrava num grau de dificuldade que, assim, as legislações para a área de saúde são separadas. Então, eu tenho uma norma base, eu tenho legislações específicas para aeroportos, para fogos de artifícios e explosivos e para hospitais e áreas de saúde, né? As EAS lá, né? E aí, eu lembro de passar de novo, anos depois, passar um mês estudando norma. Estudando RDC 50, estudando norma para saber projetar um hospital, né? E eu sou Caxias, né, gente? Eu confesso, né? Quem convive comigo sabe o projeto. O projeto Centro Médico, minha gente, tem 49 pranchas de A0. Isso é Você tá doido? De A0? 49 pranchas de A0. Isso é a ampliação. Isso só né? elétrico? Sim. Elétrica e comunicação, né? Nossa, Elétrica e comunicação. você tá doido. Subestação. Subestação tem 5 pranchinhas. E as outras 45 são pranchas de dados, né? Comunicação e elétrica. Então, assim, foi um desafio enorme. Depois disso foi bom. A gente fez Unimed, que também foi outro desafio grande, né? Já junto com o Igor. Mas é uma coisa que abre porta também. Você já usava os programas da AutoQI? Software. Ou como que você usa hoje? Na época a gente usa. Na época do Centro Médico, não. Na época do Centro Médico, eu falo que é a mão, né? O CAD a gente projeta a mão, né? É igual bordado e crochê. Inclusive o tempo que ele demanda da gente é igual bordado e crochê.
Quando foi... o Igor estava comigo desde essa época. O Igor fez estágio comigo, orientei TCC dele, fez pesquisa, não sei o quê, ficou comigo, depois a gente trabalhou junto bastante tempo. O centro médico não, a Unimed já foi com software, né? Assim, não é que o outro não foi com software, né, gente? Foi com software mais já foi avançadinho. Com software Aí melhor. você sempre usou o K-Builder ou... Na época era o sim, Lumine, como uma né? opção, que era o Lumine, né? Nossa, como uma ruim, opção ao AutoCAD, sim. Só que a gente tá num nicho de projeto, o que eu mais faço hoje, assim, hoje não, né? De bom tempo pra cá, o que a gente mais faz são projetos residenciais, né? De médio padrão, de alto padrão, projetos simples. Então, assim, é muito residencial. E o residencial, ele tem uma característica de ter mudança demais, principalmente nos projetos de iluminação. No decorrer da obra, mais ela ainda. é orgânica, né? Eu mudei um armário, eu mudei a cor do armário, a iluminação mudou. Eu mudei a prateleira do armário, a informação de projeto mudou e ela precisa mudar. Aí a gente tem uma dificuldade para implantar esse tipo de projeto no software da AutoQI. Mas porque ele acaba dando bastante trabalho. Você e fala aí, em questão às vezes, é mais fácil e mais rápido entregar essas alterações rápidas com AutoCAD. Mas fala em questão de tempo de aprendizado do software? Ou... Não, de tempo para resolver mesmo. Sério? E aí a gente roda com os dois. A gente roda com os dois paralelos. O Igor, né? Que fica mais com AutoQI, né? Com AutoQI. E aí, por exemplo, quando a gente faz prédios, hospitais, né, edifícios e tal, para gerar informação em escala, não tem para ninguém. Não tem pra... Né? É isso que eu falo que é uma limitação ainda, mas eu acho que é porque também é um pouco da falta de conhecimento que as pessoas têm do software. Porque eu mesmo com o Revit, eu trabalho com ele já tem 3 anos já. E ainda assim, tem coisa que eu vejo em vídeo no YouTube, assim, que você vê os povos fazendo, você fala, nossa As ferramentas senhora. são riquíssimas, gente. É o próprio AutoCAD é um gigantão. Não né? sabe metade. Às vezes ele vira um elefante. Nossa, metade. Ó, eu te digo que a gente não... Assim, né? Eu digo por mim, que mesmo usando muito, se eu tivesse que responder, eu não digo que eu sei 30% do software. É igual o Excel. É igual o Excel. O Excel da gente faz joguinho no Excel. Gente, eu não sei nem faz como a é que vida, faz né? jogo no Eu Excel. tenho uma vizinha que fala que se eu for à praia, eu tenho uma planilha de Excel. Eu não sei se você falou que eu ia atender ali. O Lumine era ruim, né? Nossa Dava senhora. muito erro. E aí o problema é que é assim, ó, quando você está implementando um software novo, é processo. Só que o problema é o que a gente até comentou mais cedo. Como é que eu ponho um processo para rodar numa obra que já está acontecendo? Então existe... Tudo. Exatamente. Então você precisa de um... É como se a gente precisasse falar assim, nossa, eu vou tirar férias, vou aproveitar para implementar um software novo. Né? Ali é quase que paralelo, quase que gerar, às vezes, o mesmo projeto em 2 plataformas. A gente fez isso esse tempo atrás, esses dias não. Mas esse tempo atrás a gente fez isso com o Revit, de rodar os dois, de falar, então vamos rodar, vamos desenvolver esse projeto dessa cliente, um projeto num condomínio, né, no Barcelona. Então vamos rodar os dois, até pra gente ir vendo limitação de... O desempenho também, como é que vai ser. Você rodou um no K-Builder e outro no Revit? Um no AutoCAD e outro no Revit. Ah, tá, entendi. Massa. E qual que foi a conclusão? Que a gente ainda tem que evoluir muito na ferramenta. E demora, é um negócio Demora, trabalhoso. mas não pode mesmo. parar, entendeu? É um demora que a gente não pode desistir investimento, de fazer. né? Exatamente. Vai chegar uma hora... É que nem quando você está se formando, você está estudando. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou fazer outro curso? Eu nem estou ganhando bem, estou pagando a prestação do outro. Mas você está se formando, você está criando ferramentas. Essa sua ferramenta vai ser eficiente, vai te dar retorno depois de um tempo. Às vezes ela não te deu um retorno, por exemplo, não, fiz um curso de ArchiCAD, nunca me contrataram para usar ArchiCAD. Beleza, mas ela te desenvolveu outras habilidades e competências que não te foram em vão e que você vai usar para outra fazer dinheiro coisa. com isso também, né? E isso é uma coisa que eu queria entrar também na área de educação agora. Igual, eu formei na faculdade e tem aquela bagagem comigo. Aí eu fui, antes de eu formar, eu já matriculei numa pós, porque tem aquela questão de ser 6 meses antes de formar, você poder começar. Pode. E eu falei, por que eu tô fazendo isso com a minha vida, né? Eu já não gosto de estudar, eu tô fazendo uma pós 6 meses antes de formar. Só que a pós foi muito diferente. A pós, ela teve uma coisa que eu tinha interesse de estudar. E às vezes ela te pega, às vezes é o assunto, às vezes é a abordagem, às vezes é a estrutura. É isso que eu queria ver. Às vezes é a gente
Tipo assim, às vezes, o Matheus que estava na pós não era o Matheus de 6 meses atrás. Ele era outro cara, ele tinha outra cabeça, ele tinha outra vivência, tinha outra experiência. E aí, aquele mesmo professor que às vezes até te viu lá um ano atrás, digamos que ele passou na graduação, ele vai te atingir. Aquele conteúdo vai te atingir de um jeito que você fala, nossa, eu quero. Não, eu gostei. Nossa, eu fiquei com uma dúvida. Nossa, eu vou estudar um pouco mais, sabe assim? Porque a gente muda, a tecnologia muda. Mas a gente vai mudando. E às vezes você recebeu aquilo em outro momento da sua vida, com outra cabeça. Mas sendo polêmico aqui um pouquinho, no IF tem uns professores aí que é difícil gostar de ter aula, né? E isso que você falou... O cara é polêmico. Isso que você falou, eu acho que eu passei por isso recentemente, que eu até conversei com o Matheus, que eu sou meio maníaco de curso, assim. Eu vou saindo, eu vejo... Muro de arrinho, vai pra lá. Eu também. Eu gosto de curso. Aí eu comecei. Aí assim, eu cheguei num momento que eu dei umas. Não foi uma saturada, mas eu falei, cara, todo curso tá sendo meio igual, assim. Não tô conseguindo rentabilizar isso de uma forma bacana. Não do jeito que você gostaria, naquele momento. Sim, naquele momento. Aí o que entra a captação de cliente, né? Que é outro problema grande. A gente vai falar disso também. Aí eu, cara, aí eu vi um post de um cara que ele é engenheiro civil, ele trabalha até lá na AutoQI, ele trabalha no Iberic. Aí ele comentou, cara, alguém fez essa mesma pergunta, assim, num dia que eu tava pensando nisso, foi até algo engraçado. Aí o cara comentou, cara, assim, ele comentou, todo curso é igual mesmo, mas sempre tem aquele 10, 20% que você faz de um conhecimento que você não sabe. Eu acho que entra até a parte que você comentou de dar aula. Sempre tem uma coisinha que você não sabe que faz uma diferença absurda. Então, todo conhecimento é bem-vindo, sabe? Todo conhecimento é bem-vindo. Isso aí eu não ouvi de De sentar na cadeira. Espaço, né? Vamos combinar assim. Às vezes a gente cansa. Não, tô saturado. Hoje em dia você fala de aula online. Você fala de assistir uma live, uma palestra, não sei o que. Assim, um monte de gente satura. Beleza. Mas por que tem instituição que vai cobrar 50 mil reais para te oferecer um curso de pós-graduação e tem fila? Entendeu? Sim, exatamente. Então, tem a forma do conteúdo chegar... E tem aquele negócio, às vezes eu tô saturado agora, mas esse aprendizado não ocupa espaço. Ele vai te criar bases, por exemplo, para entender outra coisa, para entender até o que a gente não quer, né? E eu acho que é bom entender o que a gente não quer. Eu acho que é bom ótimo. saber o que quer, mas é muito bom saber o que não quer também, né? E uma coisa legal que esse cara comentou também em outra história, até quem quiser seguir aí, é o Juliano March. Ele tá até saindo do AutoQI pra montar a empresa dele. Aí. E aí ele... montar a empresa não, a empresa dele já é grande, né? Faz isso, né? Ele comenta que a base, igual você falou, a base de você pegar um livro, sempre vai ser... Querendo ou não, a gente não vai fugir muito da base, né? Então tem que sentar a bunda na cadeira mesmo, estudar. Pega o livro e vai, né? E aceitar que não vai ser prazeroso. Eu acho que uma coisa que em algum momento, assim, sacanearam com as gerações mais novas, é dizer que vai ser sempre legal. E não vai. O efeito TikTok, né? E aí, assim, dizer que vai ser legal, dizer que todo mundo vai gostar do que você faz, dizer que vai ser agradável, os processos nem sempre são. E é cansativo, parece que assim, a gente vai... É cansativo ouvir isso, parece que a gente tá amassando barro, mas é porque não tem como. E aí a frustração e o cansaço, ele vem muito cedo, porque você já tá esperando que seja legal. Pelo menos legal tem que ser. E não é não chato. Tem como ser 100% né, legal. Não é. E às vezes vai ser interessante, às vezes você vai conhecer uma pessoa legal ali, tipo, nossa, eu não gostei do curso, mas eu conheci o fulano, que é meu amigo até hoje. Exatamente, que me indicou alguém, que me deu uma receita, que não sei o quê. Então, isso te ajuda, esse conhecimento te ajuda. Esse conhecimento te põe em contato com outras pessoas, com outras áreas, e isso não acaba, né, gente? Isso não acaba. Mas não é legal o tempo todo. Não tem como ser. Na vida mesmo, a gente, sim, eu não tenho ainda, né, mas pessoas que têm filho falam, filho é uma benção, mas tem hora que dá vontade de matar. Dá vontade de engolir. Uma amiga minha fala que dá vontade de engolir de volta. Fala, volta pra barriga. Volta pra barriga e fica quieto aí dentro, né? Tem hora que você quer socar, tem hora que você fala, né, pra quê que eu quero esse menino? De quem que é esse menino? Eu falei, cadê a mãe desse menino? Às vezes eu falo, cadê a mãe desse menino? Né? Falo pros meus. Da onde que esse menino veio? De onde saiu essa coisa? Mas assim... Não vai ser legal o tempo todo. E é bom que você deixar isso claro. Até para o cliente, né, gente? Até para a obra. Tem que ser. Né? Se o cliente achar que ele vai entrar, assim,
né, na Alice do País das Maravilhas, não vai, mas não é porque é só obra. A gente carrega um peso maior, né? A gente nas obras carrega um peso maior. De falar assim, nossa, mas obra, né? Se meu casamento passou na primeira obra, não passa da segunda. Nossa, se meu casamento resistiu a 2 obras, eu faço bodas de ouro. Não. Né? E aí, assim, é difícil, porque assim, a gente acaba levando um peso, mas que esse peso não é só da obra, gente. Assim, não, a maioria das coisas da sua vida, esses dias eu fui me chamaram aí para um passeio de bicicleta e tal, a gente pedala de vez em quando, e aí eu, num momento lá de um aniversário, no momento da noite, eu topei no passeio. Tá bom, eu vou nesse passeio. E o passeio era de São Paulo, né, da capital a Paraty, 420 quilômetros. Esse é o da... Era o passeio, E aí eu pensava assim, e aí, será que eu vou fazer... Mas eu vou, eu vou, concordei. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu ando de bicicleta com essa turma, mas eu ando menos que a turma, então eu preciso de alguém. Aí eu, né, fui recorrer, falei, não, me consegue alguém aí pra... Florzinha, quem pode me ajudar aí no pedal? Me passou o telefone do Ricardo. Conversei com o Ricardo à noite, o Ricardo já falou pra mim, não, que legal, bem legal o seu passeio. Você já pedala? Não. Sua bicicleta é boa? Não. Né? Você tem condicionamento físico? Talvez. Né? Você tem alguma limitação? Não. Algumas. Né? E vamos. E aí, ele falou assim, qual que é seu prazo? Eu tinha 7 semanas pra treinar pro passeio. Nossa. Ele falou assim, tá, isso era uma quarta-noite. Ele falou assim, não, legal, eu quero te ajudar assim. Eu falei, tá, que horário que você tem? Aí ele falou assim, eu tenho sexta-feira, eu tenho um horário livre na semana. Nossa. Aí aí eu já pensei comigo, né, à noite no Instagram. Eu falei, é meu, né, o horário. Eu não sei qual que é não, mas é meu esse horário. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou assim, eu tenho sexta-feira às 5 da manhã. E eu, nossa. O cara tem um horário livre na semana, sexta às 5. Eu achei que a minha agenda tava cheia, né? A gente tá ainda lá com pega 20 em junho obras, ainda, né? no frio. Dou aula, não sei o quê, né? Dou aula nas 2 engenharias lá. O escritório tá bem, estamos com muita obra, umas 20 obras, acho, 22. Nossa. E aí eu pensava, eu achei que eu não tinha tempo, né? Mas ele tem um horário. Eu falei, ótimo, adorei esse seu horário. Esse horário aí, ele assim, se encaixa, né? É o que eu tava precisando. Eu não tenho nenhum cliente pra atender assim da manhã. Acordo 4 horas já todo dia. 4h20, eu pensava, Jesus amado. E aí tá, e aí você precisa pedalar 4 vezes na semana, e aí beleza. Começamos. 7 semanas. E aí foi... Você viajar, você vai pedalar, você vai não sei o que, você vai pedalar, e aí você precisa de condicionamento, você precisa aprender a comer em cima da bicicleta, você precisa tomar água em cima da bicicleta. Eu pensava, Jesus amado, eu tenho que parar em cima da bicicleta. Sou boa, tô toda roxa, sou boa pra cair. Eu tenho uns 2% a mais de gravidade que os outros do pedal, sabe? Beleza. Fui no tal do passeio. Gente, eu terminei o passeio. Foi difícil? Foi. E uma das coisas que ele me falou, não vai ser bom. Ele me falou isso no primeiro dia. Primeiro horário. Primeiro dia, ele pegou e falou assim, olha, deixa eu te falar, olha, que bom, né? Não, muito legal. Mas deixa eu te falar, o passeio não vai ser bom. Não vai, eu falei, o cara quer me dizer. Não é pra você sair sorrindo. Não vai ser bom o tempo todo. Mas vai ser, assim, vai ser legal fazer. Você vai se superar, você vai se desafiar, mas ele não vai ser bom. E não é bom o tempo todo. Tem subida, tem descida, tem ladeira, tem rodovia sem acostamento, tem tombo, tem corrente que arrebenta. Sabe assim? Aquele ufa. Sim. Aí fala assim, vamos fazer 95 km, faz 125 e você quer xingar quem programa. Mas vai. Mas assim, ele já te fala, olha, não vai ser bom o tempo todo. O resultado é bom, o processo é difícil. E ele é necessário. E eu acho que o estudar tá muito nisso. O se formar como gente, como profissional, ele tá muito nisso. Não vai ser legal o tempo todo, gente. Não, eu precisava dessa ideia antes. Se em algum momento alguém te falou isso. Era pra estar formado, tem um ano. Deu certo? Gente, deu super certo. Tirando uns tombinhos, né? Tô toda trabalhada no hematoma. Trabalhada no hematoma. Cheguei parecendo que briguei na rua, mas foi muito legal. As paisagens são maravilhosas e tal. Tem a parte difícil. Balsa, morro, brita. Mas foi muito legal. Mas que eu rolei com a parte do exercício, porque eu tenho muita preguiça de começar. Mas toda vez que eu faço um exercício assim de alto rendimento, assim, uma coisa que vai te gastar, no final eu fico... Endorfinada. Você nunca se arrepende de fazer um exercício. Você nunca arrepende. Que engraçado. E é difícil sair, né, gente? Tem dia que o sofá cola na gente, que é uma saga. É o tal do comodismo, né? O comodismo mata. Inclusive, eu e o Diego, quinta. Ontem a gente vendeu, hoje a gente vendeu a academia. Vendeu? A gente vendeu. Agora eu e minha namorada propôs um negócio bom, Ana Carolina.
Manda um beijinho que você esqueceu. Exatamente. Beijo pra vai você, faltar o minha beijo. filha. Todo podcast quase eu mando. No último a gente... Gravar um áudio, né? Eu falei que eu não mandei. Nós propôs o seguinte negócio. Agora nós juntou as contas, não tem mais diferença. Mas nós falou que quando um quiser faltar a academia e faltar, nós vai colocar R$5 na caixinha do outro pra gastar com o que a pessoa quiser. Aí faltou R$5, vai indo, vai entrando. Aí já tem que botar uns 50 já pra doer já. Não, mas não tem que começar baixo. É difícil, quer começar com 50 contos, tá doido. Deixa ele devagar, tem que começar. A ideia lá, né? O Christian lá fala muito, né? Você não precisa correr. Só que você não pode parar de andar. Jamais. É a constância, né? Tem que ir, tem que acreditar, né? A constância é o que falta, né? Tem que ir, gente. Tem que ir. Fui hoje, 5h30. Minha constância esses tempos tá em ficar parado. Você é do time cedo também? Não sou. Você acredita? Adoro dormir, mas o horário não tem como. Do menino é 5 da manhã, tô eu lá nas 5 da manhã. Eu queria ir cedinho também. Hoje. Mas eu mudei de rotina agora. E deve ser legal esse treino da bike aí, porque eu acho que você deve ter começado a gostar do processo, né? Depois de um tempo, por mais chato que foi, você tava ali. E por exemplo, você terminou o primeiro dia, você tá um pouco cansada. Você tá tão cansado, por exemplo, eu nunca tinha feito 100 km no dia e aí fiz 125, com muito morro, com rodovia, com bicicleta no ombro, com Grande São Paulo, a gente pedalou dentro de São Paulo, Alto de Pinheiros e tal. E aí você termina e você fala assim, parece que eu não tô tão estrupiado, mas deve vir amanhã. Deve ser amanhã que vai lascar tudo. Aí no outro dia você levanta, e aí beleza, já veste roupa e carrega tudo numa mochilinha, porque a mochilinha tinha que estar na bike, né? Assim, você tinha que levar o suficiente e que você conseguisse carregar. Então era uma mochilinha de 4,5 kg, mais uma outra que tinha remédio, só coisa essencial, né? Então tinha remédio, tinha um docinho, tinha uma chapinha de cabelo, tinha o bichinho de pentear o cílio, só o essencial que tinha. E a mochilinha, entende? Um tênis só. E a gente ia pegar uma semana de frio, então a gente estava mais preocupado com frio e chuva. Né? E que você é um pegou requinte chuva? de crueldade. Não pegamos. Pegamos chuvisco um dia na praia, mas foi bem pouquinho. Mas foi muito legal. E aí no último dia, já saindo de Paraty, no dia seguinte e tal, a gente se reuniu, que aí o pessoal ia dar uma distribuída na volta. E aí uma amiga lá puxou a oração, a gente tinha rezado e tal para começar o passeio, e aí a gente foi rezar e ela falou, eu queria que cada um falasse, assim, tipo, informalmente, não era um grupo formado, era um bando sem juízo. Aí falou assim, o que gostou, né? E aí eu falei pra ela que porque você fica se pensando, você imagina, o primeiro dia foram 9 horas em cima da bicicleta, 13 horas da hora que começa até a hora que termina, e 9 horas em movimento. E aí nisso a cabecinha tá ali, né? Prestando atenção na pista, cuidando pra não cair muito, mas pensando. E aí eu tive muito de pensar nesse vai e vem, de pensar que tem uma hora que o pedal é muito parecido com a gente. Seja profissionalmente, seja no seu namoro, seja com a família, seja sem a família, antes da família chegar, né? Com a família, com o pai e mãe. Vai ter uma hora que vai estar bem legal, vai ter uma hora que tem descida, que tem a praia, que é lindo, que a foto é instagramável. E tem uma hora que não é, gente. Tem uma hora que você quer xingar. Desistir, tem voltar pra uma hora trás. que você quer perguntar pra que eu vim parar nesse negócio, entendeu? E é isso, e é isso que a gente vive o tempo todo. Deve ser uma baita meditação também, né? Porque... Muito. No primeiro dia da aula, Ricardo falou pra mim, você já medita? Eu, às vezes. Aí ele falou assim, olha, tem um livro muito bom, que é um livro do Nuno Cobra, que treinou Ayrton Senna e tal, chama A Semente da Vitória. Aí eu falei, já cheguei em casa comprando livro, né? Eu gosto muito de livro. Eu tô entrando nessa eu sou meio caminho fominha, sem... eu sou meio fominha com livro. Aí fui lá, já comprei o livro, e aí a ideia é essa. Ele falou assim, ó, não é só a perna que vai... Você tem condicionamento físico, faz musculação, faz. Tá, mas não é só a perna que vai te levar, é a sua cabeça que vai te levar. É a cabeça que manda. Entendeu? Ele falou pra mim, é a sua cabeça que vai te levar a falar, eu vou começar e eu vou terminar. Porque a perna ela vai fatigar alguma hora, seu estoque de energia vai acabar, você vai repor e tal, ou de paciência, ou de não sei o quê, mas a sua cabeça vai te levar. E eu acho que a gente é assim muito, tem que ser, né, cara? E é pra quase tudo nessa vida, E meditação, né? Acho que é um trem muito importante. Inclusive, eu não sei se eu já te falei, já no Netflix eu aprendi meditação por isso. Headspace, meditação guiada, que chama no Netflix. Tem um aplicativo.
Tem no aplicativo já, meu Deus. Tem eu vi pelo Netflix. Que é um cérebrozinho? É. Sim, ele é fofo. Nossa, eu Sim, achei que era só Netflix. Qual que é o nome? Headspace. É o aplicativo? Tem. Eu aprendi pelo Netflix. Muito legais. Tem um episódiozinho aí pra lá. Tem o Meditopia, gente. O Meditopia é ótimo. A voz da menina do Meditopia, ela é muito agradável. Assim. É um negócio que você... Eu durmo horrores, gente. Começa a conversar, você até amolece, assim. Sim, não. É bom, gente, é bom. Acho que indo pra uma reta final aí, queria que você desse uma dica pro pessoal que tá acompanhando a gente aí. Eu sempre falei isso porque eu acho que é legal, porque acho que nosso público é mais pessoal da faculdade. Então, eu acho que falar como captar o seu primeiro cliente, como entregar um projeto é relativo, né? Mas como captar esse cliente, como começar... Porque, assim, tem muita gente que sai da faculdade muito agoniada, querendo mudar o mundo. A gente fica, né? E até você precisa mudar o mundo. O seu, inclusive. O seu, inclusive. Esse é o pior. Eu acho que é o mais difícil de mudar, né? O próprio mundo. Porque... O que eu diria? Ninguém sabe responder essa pergunta. Captação de cliente. Eu sou da turma que pessoas precisam de pessoas. Então, o se formar e o cuidar da técnica, e a gente é chamado, assim, ninguém me chama porque meu capacete é rosa, entendeu? Ou porque eu sou tagarela, ele me chama porque eu tenho algo técnico para entregar para a obra dele. E isso vai ser com todos nós da engenharia. Então, a técnica parece que ela vem no bolso. Eu tenho que levar ela na mochila e ela é minha obrigação. Só que, para além da técnica, a gente precisa de gente. E aí, eu acho que nessa hora a gente precisa se expor um pouco mais no sentido de conhecer pessoas. De conhecer pessoas que te indiquem pessoas. Né? A história, às vezes, a gente fala de quem indica, o lance do QI e tal, parece que ficou meio... associado a uma coisa ruim, mas realmente a gente precisa. Assim, você conhece, não é um quem indica no sentido de cortar a fila, de furar a fila. Eu sou muito chata, os meninos sabem, quem teve aula comigo, eu sou muito Caxias com o lance da ética. Então, assim, eu preciso sim que alguém me indique, mas não como uma coisa errada. Tipo assim, olha, eu queria, tipo assim, deixa eu fazer um projeto então para você. As pessoas têm que te conhecer pela sua competência, não pelo... Isso, então assim, deixa eu fazer um projeto então para você. Ainda que eu não vá receber por ele, deixa eu, assim, pensando em quem vai atuar com o projeto, né? E aí, deixa eu me aproximar dessas pessoas que eu admiro. Não, então... tem um cara de uma construtora que eu achei ele bem legal. Tem mais o outro fulano. Então, deixa eu chegar perto desse cara e deixa eu me oferecer. Não, então deixa eu fazer. Deixa eu mostrar que eu tenho um valor para mostrar para ele. E nesse lance de gerar ali uma experiência, de gerar alguma coisa que ele veja em você, que você tem para oferecer. E a meninada nova tem coisa demais para oferecer. E gente, tem que se jogar, né? Tem que se jogar. Pode ser até um exagero meu. Não, mas eu vou ficar sem ganhar nada. Tá, mas você, assim... Você ainda não está oferecendo uma coisa, entende? Você está oferecendo a disponibilidade. Você quer mostrar. Você vai muito mais aprender do que entregar. É aprender no primeiro momento. Então, assim, você vai muito mais... O cara está te dando uma oportunidade maior de deixar você aprender no espaço dele, com os clientes dele, né? Então, se você falar, não, eu vou começar... E aí, isso não tem que ser como formado. Faça isso, né? Num grau de responsabilidade financeira menor, que é um estágio. Então, faça estágios não remunerados. Né? Deu certo? Não, eu sei que tal empresa tem o remunerado, mas eu vou me oferecer como não remunerado porque eu quero a vaga. Eu sou contra a remuneração? Não. Remunero estagiário. Sou super a favor, né? Não é pelos belos olhos do cliente. A gente trabalha para receber, sim. Mas, assim, você precisa mostrar o seu valor. E mostrar tem jeito, né? Exatamente. E aí, nessa hora, estude os valores da empresa. Você quer ir para aquela área? Estuda qual que é a missão daquela empresa. Aí, você vai lá, tipo assim, querendo ser o cara da empresa. Olha, então... E assim, mas só vai se acreditar nos valores também, né, gente? Também não vale. Tem que demonstrar interesse. Não vai lá de novela mexicana, exatamente. Mostra interesse e fala, não, eu me identifiquei com os valores dessa empresa aqui. As empresas não são iguais. Não mesmo. Não são. A gente trabalha... Eu trabalho muito com os escritórios de engenharia, mas mais de arquitetura até, né? E é e são plataformas muito diferentes, são gestões muito diferentes. A gente tem desde um arquiteto que carrega o cliente no colo,
que entrega diversos documentos, diversos serviços, está na obra o tempo todo, e eu tenho aquele que tem uma relação de distanciamento que também serve para o cliente dele. Uma dificuldade que a gente tem na questão dos softwares, de padronizar um software, é porque assim, eu vou ter, né, a gente está, por exemplo, no escritório de São Paulo, que usa ArchiCAD, que é maravilhoso trabalhar com essa turma. Compatibilização não dá. Exatamente. Aí o pessoal do ArchiCAD, por exemplo, está com 2 projetos. É muito bom, é mágico, é lindo, é bom demais. A ferramenta é poderosíssima. Inclusive, um arquiteto desse de São Paulo, é um escritório super legal, tem sede em Lisboa, parará. E aí ele é o cara do Revit. Ele entrou num escritório que usa ArchiCAD, renomadíssimo, bom. Só que ele é o cara do Revit. E aí ele tá assim, ó. Ele até falou, Patrícia, faz assim. Eu vou fazer todas essas informações e vou te mandar. É uma casa grande, 700 e poucos metros. Então eu vou te mandar tudo no Revit primeiro, e aí eu vou produzindo no ArchiCAD. Por quê? Porque eu consigo fazer isso com eficiência e pouco tempo no Revit, mas o meu escritório não faz. E eu tenho que migrar. Entendi. Entendeu? Legal. E aí, isso a gente tem. Então eu tenho escritórios assim, eu trabalho com escritórios que estão com o AutoCAD. Tem gente com Revit, tem gente com ArchiCAD, tem gente com... Esses dias eu recebi um novo. Agora fugiu o nome dele. Deve ser o da AutoCAD, né? O Revit da AutoCAD. Como é que é o nome daquele? O AutoCAD tem um software que é o Revit, só que da AutoCAD. Que é o Revit, só que da AutoCAD. Não, mas acho que não é ele, porque o dele eu conheço. Tem um... Antigamente tinha, que era o KCAD Viewer, KCAD, né? Que era a sua base, né? Que era o seu emulador da plataforma básica, né? E aí a ideia é assim, ó. É se encaixar. Então, se identifique. Procure onde você quer ir. Ah, não, eu gosto muito daquele escritório de arquitetura que faz vídeo, que posta, que não sei o quê, que faz, né? Que a gente tem, que coloca um QR Code na obra para o cliente e os profissionais verem todas as imagens renderizadas do projeto. E aí você fala, não, você gosta desse? Beleza. Então, se candidata a esse, conheça aquele e chegue. Porque como você gosta, você se identificou, o que você vai levar de novo para lá? Olha, eu gosto muito da forma que o seu escritório trabalha. Eu podia fazer um estágio? Eu posso, né? E aí eu posso levar, por exemplo, um software novo. Exatamente. Olha, eu chegar para agregar, né? Exatamente. Olha, eu vi que vocês estão trabalhando bastante com edição de vídeo. Eu poderia entrar com essa, porque se foi essa a questão da imagem que te levou para lá... Você vai ter uma ferramenta porque você é novo. Gente, você é novo, e o ser novo, ele traz o novo. Ele traz energia, ele traz endorfina, ele traz um negócio que a gente, que é da década né, que sou de 1800, você olha no menino novo, ele tem alguma coisa para te oferecer. Entendeu? Só que ele precisa chegar lá. Se ele não chegar lá, eu não vou saber. Então, você precisa de pessoas. Você tem que procurar pessoas. A ferramenta técnica a gente tem que levar. Essa gente não pode falar assim, o que você sabe fazer? Não posso falar que eu sei fazer isso, programar. Não é isso. Aí você tem que saber mesmo. É o mínimo, isso aí é o mínimo, exatamente. Mas, olha, eu sou bom para conversar com gente, né? Eu sou bom para organizar documentos numa obra. Eu sou bom para organizar processos. Entendeu? Leve um talento que não é tipo, eu sou bom com essa ferramenta. Não é a ferramenta. Sabe? É a postura, é a competência. Mostre competência, exatamente. Foi na prefeitura, né? Eu comecei lá com o Revit lá e comecei a implantar devagarzinho, só eu mesmo. Aí agora, graças a Deus, depois de 2 anos, eles estão começando a pegar a licença de Keybuilder, de negócio. Né? Eu falo que você vai encantando. Vai vendo os trem bonitinhos. Eu cheguei com o Keybuilder, né? Aí vai acumulando. Que o novo, né? Vai trazendo. Como diria a poesia lá, né? As novinhas são sensacional. Entendeu? Tipo assim, o novo, ele traz um negócio que você fala, mas eu não usei, mas eu queria. Entendeu? Porque você procurou uma empresa que está alinhada com o que você acredita e você levou alguma coisa que você sabe que está naquela linha. Porque aí também você vai conseguir trabalhar no escritório com mais satisfação, né? E é isso. Eu acho que isso é um primeiro passo. Voltando na linha dos estudantes lá, eu acho que também a engenharia tinha que não trocar, às vezes trocar, né? Porque talvez não tenha como colocar mais matérias. Você tem uma matéria que é voltada muito mais para comunicação, de como você interagir com as pessoas. Porque hoje, como nós tá numa era muito de internet, as pessoas tendem a ser mais retraídas. E quando você tá na engenharia, você tem que dar cara a tapa, você tem que sair. E é engraçado porque a gente tem tanto uma
humanização das máquinas. Então, você tem, por exemplo, um atendimento que é virtual, que às vezes você demora até um tantinho para perceber que ele é virtual, inclusive com a evolução, né, das IAs. Então, eu vou ter uma humanização das máquinas e eu vou ter também uma robotização do humano. Quando eu digo kkkk, o meu cérebro já pensou diferente. É diferente de cair na risada. Não é nem melhor nem pior, mas é diferente. E aí, nessa hora, se eu tô muito, por exemplo... Porque hoje em dia já viu o tanto que é diferente quando o telefone da gente toca. Quando toca... E assim, tocar pra te falar feliz aniversário, amigo. Não tem. Eu mesmo não você gosto de recebe ligação. 200 mensagens. E a gente não... E assim, a gente entendeu. Às vezes você olha o telefone tocando assim e fala, não, depois eu retorno. Não, depois eu respondo. Muita gente já tem esse perfil. Por quê? Porque quando ele entrou numa fase de comunicar, seja na faculdade, na metade dela, ou até já entrando no ambiente de trabalho, ele já estava... Foi condicionada só. Ele já estava se comunicando assim. E a gente se comunica super, né, gente? Por mais... Você transmite sentimento em mensagem, com emoji, sem emoji, com áudio, sem áudio, isso aqui. Né? Tem gente que, por exemplo, não gosta nem do áudio. Né? Nem do áudio. Eu gosto de áudio até passar 1 minuto. Depois de 1 minuto... Pois gente, ao tanto de 1 minuto, a gente vem pra aqui e tagarela 2 horas. E aí a gente fica impaciente, se coçando de ouvir um áudio de 3. Entendeu? E aí essa comunicação tá abalada. Essa comunicação, ela tá abalada. A percepção muda, né? Nós no tete a tete no celular. Como é que você vende um projeto, por exemplo, pro cliente? Hoje tem que ser no cara a cara. Como é que você vende um projeto? Não é mostrando o projeto do outro cliente. É conversando, é conhecendo, é escutando esse cliente te falar, tipo assim, então, como é que eu posso te ajudar? Antes de dar um preço pra ele, entendeu? Deixa eu ver em que eu posso te ajudar. Às vezes me manda uma mensagem, eu queria um projeto. Quanto que custa? Eu falei, deixa eu te conhecer primeiro, deixa eu saber em que eu posso te ajudar. Às vezes eu nem sou a pessoa ideal pra te ajudar, né? Às vezes não sou, às vezes eu não tenho a data. Às vezes eu teria um projeto, um desenvolvimento de trabalho, de serviço. Tem que ter contato, né? Mas às vezes eu não tenho a data que você gostaria. Ou às vezes eu não tenho o ritmo de entrega que você gostaria. Ou às vezes eu não tenho nenhum projeto, digamos que não tenho mesmo, né? Seja de automação, no caso das áreas que eu trabalho. Então eu gosto muito de sentar e escutar o cliente falar. Porque a gente lida com sonhos, sejam eles comerciais, sejam eles... A gente lida com sonhos e com pessoas. E sem cliente não tem projeto, gente. E tudo é sobre pessoas. Eu preciso lidar com as pessoas. Eu preciso encantar esse cliente, eu preciso conquistar esse cliente. Eu preciso pelo menos que ele olhe para mim e fale assim, eu acho assim que você pode agregar no meu... Eu acho que é interessante. Aí depois ele vai saber quanto que custa e vai saber se ele quer... Né? Se ele quer, entre aspas, pagar para ver, né? Mas é tudo sobre pessoas. Na obra vai ser sobre pessoas. Seu projeto só vai ser executado se as pessoas acreditarem em você. Exatamente. Se você cair em descrédito, pronto. Entendeu? Se você não respeitar o conhecimento que a obra tem, que a pessoa da obra tem, que o carpinteiro tem, que o eletricista tem. Isso é essencial. É pessoas. Então, a gente trabalha com pessoas, a gente lida com pessoas, a gente atende a pessoas, a gente ama pessoas, a gente odeia pessoas. Com certeza. A gente quer esganar pessoas. Mas são pessoas, e isso falta na faculdade, por quê? Não é que sempre teve, mas eu acho que de um tempo pra cá, isso ficou mais carente. Sabe? Assim, talvez por causa da pandemia também. A pandemia ajudou bem, gente. A pandemia ajudou bem. Você imagina o menino que que passou metade do curso dele online. Tem gente que passou a pré-adolescência toda no... Alfabetização. Alfabetização, os meninos da escola, os pequenininhos, gente. Então, assim, a gente tem uns prejuízos e a gente vai ter que correr atrás disso. E aí essa humanização é necessária. Pode fazer uma matéria com uma psicóloga não que sabe conversar muito, que tem que ser uma pessoa que é totalmente extrovertida para fazer um negócio desse. Exatamente. Já tem que correr atrás dos meninos. Né? Você comentou sobre as áreas que você trabalha hoje como projeto. Quais são, assim? Você falou da automação. Sim, então assim, a gente atende as instalações elétricas como básica, é a parte básica do projeto. Mas eu vou ser chamada, boa parte das vezes a gente vai ser chamado, o escritório é chamado para os projetos de iluminação, né? Para os projetos de luminotécnica, para os projetos de som, para os projetos de VDI, que a gente fala, voz, dados e imagem. Então, isso pode ser automatizado ou não. Aí a automação é um outro projeto. Para os projetos de climatização, né?
também. O que mais? Monitoramento. E aí, no caso da automação, que tá mais, né, tá mais falando, ela pode entrar de acordo com o perfil do cliente, ela pode entrar para fazer parte da obra, para fazer uma parte. Eu posso automatizar alguns processos essenciais, até comerciais. Ou até algum ambiente, né? Só algum ambiente, exatamente. Pode ser modular. Às vezes eu quero muito automatizar, mas às vezes meu orçamento dá para fazer a área de lazer. O Recanto do Guerreiro? O Recanto do Guerreiro eu queria um comando por voz, ou eu quero um sistema de som legal. Às vezes nem é comando de voz, né? Tem gente que é gago. Como é que eu vou falar pro cliente? Não tô falando da entrevista de conhecer o cliente. Como é que eu vou falar pro cliente? Falar assim, você pode falar que vai dar certo. Falar que vai dar certo. Não vai dar certo. Não para aquele cliente, entendeu? Não adianta eu chegar vendendo para uma pessoa conservadora que ele vai, por exemplo, digamos que eu queira vender automação para ele. Vender automação no sentido, tipo assim, eu que sou da área, vejo, né, incríveis vantagens, economias e tal, e regalias, né? Tem o útil e tem o inútil, né? Também a gente adora um inútil bem feito. Então tem um inútil que eu acharia bem legal que ele fizesse, mas não é o inútil. Para aquele cliente, pela conversa que ele tem, pelos valores que ele demonstra, eu tenho que mostrar para ele, por exemplo, o que a automação vai trazer para ele em segurança. Porque segurança para ele é o valor do projeto dele. Então, eu vou mostrar para ele que a automação pode trazer X, Y e Z para a segurança dele. Então, ele vai chegar, ele vai abrir essa porta com biometria ou com reconhecimento facial, e se ele trocar o dedo ou a forma ou a mão que ele vai segurar na porta, ele já aciona um sistema de segurança, uma empresa de segurança. A mulher dele todo dia chega em casa e fala meu amor, por exemplo, ela pode chegar num dia e gravar, por exemplo, que por voz, se ela é uma cliente que gosta de automação por voz, né? E dizer, nossa, esqueci a chave. E isso ser uma frase que aciona a polícia, entendeu? Se ela estiver acompanhando. Então eu consigo vender para ele o que ele acha. Tem gente que quer a boate, fala, não quer nem saber de segurança. Ele quer saber se ele pode dar uma festa à distância. Sem incomodar ninguém. E isso é um diferencial seu como profissional, porque tem gente que só quer vender o trem e... Se não for útil, né? Foda-se, né? E se não for útil para ele, não adianta. Porque o meu projeto é uma infra da coisa acontecer. Mas quem vai investir na coisa é ele. É ele que vai comprar o sistema. Querendo fazer aquilo. E aí é o retorno que esse sistema vai dar. Seja ele em segurança, seja ele em conforto. Nossa, sou morto de preguiça. Gente, eu odeio quando me fala, né? O cliente fala. E a pessoa fala que ela tá tranquila, ela fala. Nossa, eu odeio quando me fala que eu tenho que apagar a luz lá não sei da onde. Não, ou então ele fala assim, eu odeio quando deixam a luz acesa, entendeu? Ele fala. Pede palestra. E aí você fica pensando assim, então se ele odeia a luz acesa, então a automação da iluminação pode ser legal pra ele, entendeu? Pode ser legal pra ele. Ah, não, se toda hora ele já te lembra que ele tem pouco dinheiro, porque assim, né, cliente, é comum a gente receber o cliente, ele fala que ele quer fazer uma casinha e ele quer gastar só um pouquinho, né? Tem isso. E aí você vê que não é. Você olha lá, abre a planta de 600, 700 metros, não é uma casinha que ele está fazendo. Mas aí você vê que é economia, então você vai conversar com ele e fala, então um sistema, no caso de automação, um sistema de elétrica bem feito vai te dar economia, porque a economia é um valor na vida dele. Ele deixou isso claro para você, entendeu? Ah, não, eu quero uma casa assim que brilha, igual de revista. Eu quero uma casa assim que eu ando e a escada acende, né? As fitas agora... O pessoal tá gostando muito das fitinhas que você vai andando e ela vai acendendo. Nossa, isso aí eu acho legal. Tipo assim, você tem filho, né? Eu pergunto, né? Eu falo, olha, né? Tem filho? Ah, tem que idade? Por quê? Porque dependendo da idade do filho, eu vou oferecer uma boate. Dependendo da idade do filho, eu vou oferecer segurança na brinquedoteca. Então, assim, o que o meu projeto pode trazer para a vida desse cliente? Entendeu? E é por isso que ele vai lembrar de mim, pro bem ou pro mal. E você acha que essa questão da automação, ela pode também... Assim, eu não sei como é que é a precificação disso, né? Mas você acha que para uma pessoa que não tem tanta qualidade financeira, assim, possa automatizar também partes da sua casa, pelo menos? Pode. Você pode fazer ela modular, você pode fazê-la modular. O que significa ser modular? Modular é porque, digamos que eu falo assim, olha, eu queria muito automatizar minha casa, mas meu dinheiro agora só tá dando... pra cozinha. E aí, mas eu quero deixar minha casa preparada, porque daqui a 2 anos eu queria
fazer meu quarto também, né? O quarto casal normalmente recebe um tratamento diferente e tal, não sei o quê. E aí você fala, tá, então vamos preparar. Então, às vezes, a gente não vai gastar o dinheiro nem pra cozinha. Às vezes, se o valor que ele tem é enxutinho, então vamos fazer só a infra. Vamos fazer uma infra e deixar prontinho? Ah, não, mas se eu for fazer sem fio, eu preciso de infra? Precisa. Você precisa, por exemplo, que as caixinhas sejam de fundo duplo. Eu preciso que chegue um neutro ali, que é um custo muito pequeno, mas que no dia que for fazer eu não quero quebrar. Exatamente. Entendeu? Eu gosto muito de dizer para o cliente, você não vai fazer a casa para vender, a boa parte deles, né? Você não está fazendo para vender, mas o dia que você for vender, você não quer que o cara chegue falando que sua casa não vale. Ou então tá lá conversando e fala assim, mas o do vizinho tem isso, a sua não tem. Entendeu? Então faz infra. Então prepara a infra. Eu não tenho dinheiro para fazer, mas vamos fazer a infra. E a infra pode ser tubulação seca com arame dentro. É um negócio para passar depois. Exatamente. E aí, a hora que der 1 ano, 2, não, agora eu tomei um fôlego, terminei aqui meus boletos, eu queria agora fazer o recanto guerreiro. Agora eu quero, entendeu? E tem gente que vai chegar e vai querer fazer tudo, entendeu? E que aquele valor para a obra dele... eu tenho cliente, por exemplo, que tem, no caso, propriedade financeira para automatizar a casa inteira, mas ele não vê valor nessa automação. Fala, não vou usar, não quero. Vai vender, não vou vender essa casa, entendeu? E aí ele não faz, e ele poderia fazer. E aí a gente vai batendo na tecla da infra, porque ele tem filho, o filho vai querer. O filho hoje tem 6, mas ele vai ter 15, com a graça de Deus, eu não recebo ter 15. E aí ele vai querer. Então, assim, criar infra é uma coisa... E é também um pouco do conservadorismo também, né? Que não sabe o que pode proporcionar essa automação. Né? Exatamente. Aí vai dela apresentar esses benefícios. Né? E aí pode ser que esse benefício, né, seja um sistema... Tem muita coisa, gente. É a festa, né? Você falou da escada aí, por exemplo, a pessoa vai subindo e vai ligando. É sensor de movimento? Tem uma fita agora que ela vem... É como se ela viesse sensorizada. Aí você passa, ela já... Legal, hein? É bom pra, por exemplo, você vai buscar água à noite, né, na cozinha, você não quer acordar, então você quer, às vezes, uma luzinha baixinha numa circulação, ou embaixo do armário da cozinha. Eu quero chegar na cozinha, pegar uma água e voltar a dormir. Eu não quero que aquilo interrompa meu sono. Foda se ligar sozinho. Você tá chegando na cozinha e já tá ligado, né? Aí ou você reza ou você descobre quem é que tá ligando. De duas ou outras. Aí já... Mas seu medo é do quê? Meu Deus. O seu medo é do quê? Nossa senhora. Eu chego lá no lugar, o trem vai só fazendo meu Deus do céu, eu nem tô lá. Aí já era. Aí tem aquele barulho do bebedouro, tá dando aquele... Só pra acabar e sair correndo, né? Precisa acabar e sair correndo. Ô, Matheus, acho que já quer fazer o grande finale? O grande finale aí? Inclusive, já falei com ela no off aí pra gente marcar de ir em alguma obra que ela puder levar a gente lá pra gente conversar mais sobre... Gente, a gente tem uns perfis de obras, né? Eu converso, por exemplo, a gente tá com obra em Brasília, a gente tá com obra em Rio Verde, a gente tá não sei o quê. E às vezes eu converso com o pessoal de lá e eles ficam encantados com o padrão de obra que a gente tem aqui. Sabe assim? A gente Rafael falou a mesma coisa. A gente tem um padrão sinistro de obra aqui. Do cliente investir em tecnologias, a gente tem uma casa, por exemplo, que recebeu um telhado com tecnologia da Tesla, que a telha é fotovoltaica, né? O pessoal do Medal que implantou. Era um projeto piloto no Brasil na época. Então, assim, isso tem 3 anos, 4 anos. Era o primeiro. Que eu não precisava da placa em cima, né? Claro que, né, requer um investimento maior. Mas, assim, a gente tem um investimento em tecnologia aqui. Por quê? Né? Tem um mercado aquecido para boas áreas. A cidade tem uma quantidade limitada de opções. Limitadas todas têm, né, em algum momento. Mas assim, ela é voltada para casa. Então assim, eu não tenho tantas opções para sair de casa. Então eu quero uma casa que me receba muito bem, que receba bem meus amigos. Deu uma qualidade. Isso eu não tô falando só de moçadinha, né? Eu tenho clientes assim maduros, né? Tem cliente de 60 anos que quer uma casa com alto, assim, toda automatizada, sistema de som ambiente, não sei o que você fala. Por quê? Porque ele trabalhou toda uma vida e agora ele quer
Quer relaxar, né? Ele quer usar, né, gente? Ele quer usar isso. É o recanto do... Ele quer o recanto do guerreiro. Tô falando, tem o recanto do guerreiro, gente. Tem o recanto do guerreiro. Eu vou usar essa frase a semana inteira. Mas é isso, queria agradecer você por... Gente, eu agradecer demais, né? Pela disposição. Gostei muito da aula que a gente teve aí. Acredito que o pessoal também... Deixa comentário aí lá no Instagram. E dava pra conversar horas ainda mais. Né? Inclusive, o Rafael, a gente já tá providenciando um segundo, marcando a próxima. Com você, a gente quer conversar junto com o Bruno também, que eu acho que ele tem muitas é verdade, perguntas. Né? Eu escapei do Bruno. Eu tava com medo. Não, mas o Matheus é mais polêmico. Então eu me contive um pouquinho. Pois é, ele tá muito bonzinho comigo. Pode manter, né? Pode manter, né? Tô dando umas beliscadas. Você pisou no pé dele 4 vezes de baixo. Mas é isso, agradeço ela muito por ter tirado um tempo pra conversar com a gente, dar uma atenção pra gente aí. E fala onde que fica o seu escritório aí pro pessoal. Apesar que todo mundo já conhece. Já conhece, né? Eu que agradeço super. A gente... O lance do novo que eu tava falando, eu falei, que legal. É legal, né? A gente escuta podcast em um monte de lugar aí fala assim, não, eu tenho um aqui na cidade, né? Que super da área, que vai agregar. Você vai ver esse negócio de pessoas, o tanto que vai ser bom. Vai juntar mais pessoas, o pessoal que é mais novo acompanha, porque aí você vai ver o profissional que ele chamou, que vai comentar de uma obra, que vai comentar de uma área, que vai comentar de não sei o quê, e é aí que você entra. E é o que falta na nossa área também, né? União. Exatamente, a gente precisa juntar mais, né? A gente precisa se conhecer mais, sem falar que o mercado aumentou muito. Demais. Não é à toa que a gente não tem conhecido todo mundo, é porque realmente o mercado aumentou bastante. Né? A gente tem um escritório que fica lá na GT, né? Na GT Arquitetura, a gente tem uma sala lá. No CCAJ a gente está com uma sala que só falta tempo para cuidar melhor. E eu acabo ficando, eu mesma, vou pouco aos escritórios. Eu gosto nessa gestão de cuidar de casa, de cuidar do instituto, né, eu faço almoço, por exemplo. Né? Boa parte dos dias da semana sou eu que faço almoço. Então, assim, eu gosto muito de ir em casa. Né? A lista tem 13, então assim, eu gosto de estar em casa, então eu trabalho boa parte do dia em casa. Aí eu vou na obra, volto pra casa, vou não sei o que, volto pra casa, passo, volto pra casa. Então eu acho melhor. E bem antes da pandemia, a gente já usava, por exemplo, o acesso remoto às máquinas estando longe. E ajuda muito, ajuda muito. Né? Quando eu viajo, eu vejo essa facilidade. Assim, eu consigo saber o que você está trabalhando estando longe. Né? Seja para descansar ou para trabalhar, né? Melhorou demais. E um dos objetivos nossos aqui do podcast é isso. Tanto que a gente vai trazer pessoas da parte de... O Gerson mesmo, da parte de rodovia, que é uma área assim mais... Ou inclusive meninas aí, né? Que trabalham com engenharia. Vamos contar a sua história aqui com a gente. A Patrícia vai indicar pra gente aí um pessoal. Mas vamos, mandem mensagem aí. Vamos ser entreliçados aqui também. Já indica alguém aí pra gente. Já vai mandar esse vídeo pra ela. Eu vou pegar uma listinha. Eu vou te passar uma listinha. Pode passar. Já com por favor. É isso. É muito bom trazer. Então, obrigado. Obrigado, uma boa noite pra vocês.